Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você que nos acompanha aí pela Rádio Web da Defensoria, eu sou Adriana Carla para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Nós estamos aqui sempre abordando temas relevantes para os profissionais, para as famílias atípicas. Aqui a gente acredita que toda voz é importante e que o diálogo é a ponte para uma sociedade mais empática, diversa e justa. E hoje nós vamos falar sobre o Congresso sobre o Autismo, que traz aí a ciência, inclusão e informação profissional no Conversas Inclusivas. O nosso convidado de hoje, para nos passar todas essas informações e ter aqui um bate-papo super descontraído e muito informativo para nós, famílias atípicas, eu estou aqui com o Rafael Vilas Boas. Ele é um dos organizadores do Congresso. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao Conversas Inclusivas. Muito obrigado, Adriano. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho, parabéns por esse espaço, a visibilidade, qualquer coisa que se discute dentro dessa linha é maravilhoso, ainda mais nesse espaço com grande impacto, né, que leva informação para múltiplos lugares, é maravilhoso. Então, parabéns. É muito necessário. Obrigada. Demais. A gente merece esse espaço, né, Rafael? Sim. Precisamos de representação. Exatamente. Aqui a gente dá vez e voz, visibilidade, tudo para nós, famílias atípicas. A gente merece ser visto, ser cuidado. Perfeito. Exatamente. Respeitado. Exatamente. E começo de conversa, como é que surgiu aí a ideia de criar o Congresso Internacional sobre o transtorno do espectro autista em Roraima? Perfeito. Bom, é uma trajetória mais longa, não é só o Congresso, o Congresso ele é resultado de um processo e vejo como resultado ainda contínuo, ele é só uma etapa. Aí tem mais coisas que vão surgindo por aí, né? Mas ele foi idealizado pela Ana Paula Porta, que ela é a dona da empresa Autismo em Vista, que atende crianças com autismo e pessoas, em geral, com autismo aqui em Boa Vista, e a minha esposa, que a gente fez o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado no exterior. E durante esse período a gente teve contato com muitas pessoas e quando a gente veio para Roraima, a Ana Paula teve a ideia de trazer um professor de lá, que foi o nosso orientador, né? O professor Thomas Higby, da Utah State University, lá em Logan, no estado de Utah. Falou, já que vai estar aqui, ele aceitou vir, vai que ele vai estar aqui, vamos abrir para o público geral, não apenas aqui para o instituto dela, né? E aí, vamos, beleza. Nisso também chamamos a doutora Grace Donati, que ela é de Bauru, ela é fonoaudióloga também, com doutorado em análise do comportamento, que atua dentro dessa linha da educação da pessoa com autismo. E ela aceitou também vir para cá. Que maravilha. E aí a gente conseguiu juntar mais pessoas locais, a gente reuniu profissionais da área que atuam, e aí nasceu o primeiro CTA, um congresso internacional com a presença do professor Thomas, mais os nacionais e ainda envolvendo todas as instituições aqui locais, famílias, teve uma representação muito legal e idealizado pela Ana Paula com essa intenção muito generosa dela de abrir o conhecimento. Poderia ter ficado só no trabalho dela, mas ela entende, assim como você, com esse seu espaço, ela entendeu que o momento não era de ser individualista, mas de ser colaborador na sociedade. Então, trazer, já que estava vindo para cá, vamos abrir para todo mundo. E aí todo mundo participou. Tivemos, acho que quase 900 inscritos, participantes do evento. Olha que coisa boa. A gente sabe que já teve a primeira edição, essa é a segunda edição, né? Isso, e quais foram os principais aprendizados da primeira edição realizada em 2023? Bom, no primeiro congresso, como foi o primeiro, né, a gente não teve muita participação de universitários, de alunos de graduação e pós-graduação, inclusive com submissão de trabalhos não tivemos, só tivemos uma submissão e fora do prazo, deu um erro na plataforma. E dessa vez a gente resolveu antecipar isso, fazer uma divulgação um pouquinho maior para a submissão de trabalhos. Também tivemos dificuldades de logísticas, né? Porque só tinham 2 locais que poderiam comportar um número muito grande de pessoas, que era o CAF e o Teatro Municipal. E o CAF estava em reforma. Então a gente não teve como fazer só mesmo teatro municipal para esse volume grande, mas por sorte a Prefeitura Municipal foi uma parceira muito bacana do primeiro e está sendo agora no segundo também. Então ela cedeu o espaço para a gente, ela também comprou ingressos para os professores da rede, então foi algo bacana e agora a gente vai centralizar. Aqui no primeiro teve essa dificuldade, parte do evento foi no Teatro Municipal e parte dentro da UFRR.
Esse ano não, vai ser tudo dentro da UFRR. O evento principal vai ser no CAF, todas as palestras serão no CAF e os minicursos no Centro de Educação e no bloco de música. Até o momento a gente está formalizando ali a solicitação para os minicursos acontecerem nesses espaços. Então o pessoal vai transitar dentro da própria universidade, não vai ter problema com trânsito local, né, para sair do trabalho, e vai ser tudo centralizado ali dentro. Perfeito, tudo em um só ambiente, né? Sim. Facilita muito. Bastante. E o que motivou a realização aí da segunda edição do Congresso? Bom, o primeiro foi um sucesso, né? Foi muito legal, as avaliações que tivemos foram muito bacanas, aprendemos bastante, incluímos novos temas. No final do evento a gente fez perguntas, o que vocês gostariam e tudo mais, a gente incluiu coisas que seriam legais a gente abordar no segundo, e além disso a gente, como parceiro do primeiro, tivemos a UPA, né, a associação, eles fizeram o congresso deles, o evento deles, com base nesse projeto nosso que a gente entregou para eles fazerem o deles, eles fizeram, e esse ano a gente pegamos a linha aí contínua e falar, agora vamos fazer o segundo. A ideia do segundo foi aproveitar esses novos tópicos. Quais são os novos tópicos que o segundo congresso vai trazer? Primeira questão da ética. Então, muito se tem hoje de profissionais atendendo. Todo mundo é especialista em aba em algum nível. Até o pessoal brinca, professor, tem fulano que é especialista em aba. Rapaz, mais um? Não é especialista em autismo? Tem um monte por aí. Aí a gente escuta, por outro lado, a parte ruim. Tem realmente muitos profissionais se formando dessa linha, o que é muito bom, mas tem pessoas que dizem que se formaram e fazem práticas que não são validadas. Mas ele não tem um conhecimento certo. A família muitas vezes não sabe se isso pode, se não pode, como que pode, quanto que pode. Então a gente trouxe isso para esse evento, vai falar sobre ética, e quem vai falar disso é um professor de fora, que é o André Borges Varela. Ele fez pós-doutorado nos Estados Unidos, ele tem uma certificação internacional, que é o BCBA. Um cara fantástico, assim, maravilhoso. Ele vai falar sobre ética aqui no estado. O segundo é diagnóstico, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Então, como é que está hoje o diagnóstico de autismo? Quem vai falar sobre isso vai ser o Leandro Reveles, que é um psiquiatra, que trabalha num modelo de diagnóstico muito bacana, que é interdisciplinar. Ele analisa relatórios, acompanha, ele tem uma formação também em aba para analisar relatório, né? Uma coisa é você pedir o documento, a outra é você saber como usar esse documento. Exatamente. Então, e ele sabe, ele faz ele tem essa especialização, ele é supervisionado por um doutor na área, que inclusive é um grande amigo meu. Então, um cara muito bom. Então, o diagnóstico vai ser o segundo pilar, e o terceiro é o de telas, o uso de telas no desenvolvimento. Então, após a pandemia, e durante a pandemia e após, a gente teve aí muito efeito do uso de telas. E aí fica sempre aquela coisa meio incerta. Pode, não pode? Quando que pode? Pode com o quê? Não é só o tempo de uso de tela, mas também do conteúdo que é consumido durante esse uso de tela, que importa. Exatamente. O que pode causar, né? Exato. Tem tantas coisas que dá para fazer em cima disso aí. Sim. E é um tema muito relevante, é um tema muito atual. Realmente é uma preocupação hoje muito grande, assim, em cima dos nossos jovens de modo geral. Sim. Principalmente para os nossos autistas. E eu vivo isso em casa, tanto comigo quanto com meus filhos. É muito difícil. E cada vez mais a gente é pressionado a usar. Durante até minha disciplina na faculdade, que a disciplina que eu me é tecnologias, uma delas, né? É tecnologias aplicadas à educação. E a gente discute, cara, a gente está preso no mundo social digital. Aí, conversando, gente, vocês vão sair e tal. Aí a gente faz algum encontro ali durante a aula, traz um bolo, alguma coisa pra gente conversar de uma maneira mais descontraída. E quando o momento das pausas, que é só pra, intervalo da aula mesmo, normal, quase todo mundo pega o celular e fica ali. Exato. E aí, nessa última disciplina, até brincar, professor, a gente tava aqui, mas conversando entre a gente. Eu falei, vocês estão brincando, você tá um de frente pro outro e vocês estão ali no grupo conversando. O negócio virou infelizmente. Então a gente fala, não, a criança, eu acho que o cuidado tem que ser maior. Mas a gente tem que se policiar também no nosso próprio uso de telas. E é uma das coisas que eu, inclusive, vou ter o meu espaço de fala lá no evento, que é o que eu vou abordar, de estratégias. Como que vai, como que é, quais são os efeitos. Quando você perguntou o que causa no cérebro o uso excessivo de telas. Então, primeiro, o uso de telas. Segundo, o uso de determinados dispositivos, né? Então, algumas redes sociais causam mudanças muito significativas no nosso cérebro. Dependendo do conteúdo, né? Sim. Passou um neurologista aqui com a gente. Ele falou que o uso excessivo de telas também, aquilo que vem facilitado para o cérebro, o jovem não está pensando. Exato. Então, as ramificações elas estão em constante ali crescimento. Sim. E aí não funciona, porque você já está tendo tudo ali para você.
Sim. Então o teu cérebro fica com preguiça de pensar. É nessa linha, exatamente, é nessa linha. E fora, por exemplo, a própria produção de dopamina, aquela sensação de prazer, que ela fica muito... Antes, a gente precisava emitir um certo esforço para ter essa recompensa, né? O sistema de recompensa do nosso cérebro. Faço uma atividade física com determinada frequência e intensidade, o meu cérebro produz os elementos do prazer. Exato. Agora, na tela, não. Eu tô sentadinho aqui, ó. Só o dedinho passando na tela e ele já me gera essa produção. Então, isso e essa dependência, né? Sim, e aí como tudo habitua. Então, nosso cérebro ele chega a um certo ponto que, como eu tenho muito fácil, muito rápido, ele habitua. E aí, quando há habituação, aí há um prejuízo mais significativo nessa sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Então, é um dos pontos, né? O terceiro. E só para finalizar, eu falo demais, Adriana, você precisa me dar uma direcionada, senão eu vou embora. Um dos pontos que a gente vai iniciar agora, talvez no próximo CITEAR, o 3, seja o ponto, né, também de atuação, que é o mercado de trabalho. Então, assim, nessa fala, né, nesse evento, teremos a fala da doutora Jaqueline, ela é professora do curso de administração, ela atua dentro iniciando, né, nessa área de conhecimento de mercado de trabalho para pessoa com autismo, vai falar um pouco sobre, mas a gente sempre pensa, né, a gente cria o filho para o mundo. Exato. A gente quer que em determinado momento da vida ele tenha a independência, que ele viva a vida dele, a casa dele, tudo mais, né, a família dele. Mas o mercado, ele está preparado para receber essa pessoa? Sabe? Como que está isso? Como que essa pessoa também consegue se preparar para esse mercado que já não é justo atualmente? Então, assim, a gente já não acha muito fácil de trabalhar. E ele vai achar? Como que ele vai fazer essa relação, né, com o empregador e tudo mais? Então, a gente vai trazer essa fala da Jaqueline, mas como um ponto inicial, como um ponto de partida para que talvez no próximo evento a gente tenha isso de maneira aprofundada. Então, esse vai ser no sábado à tarde, essa fala da Jaqueline, e vai ser uma tarde de sábado incrível, porque ela vai pegar essa parte de mercado de trabalho, né, que é um eixo que eu acho que grande parte dos pais que eu converso, que eu tenho contato, tem essa preocupação do futuro do filho. E logo em seguida um relato de uma pessoa com autismo que tem filhos com autismo, que é a Gisele Faust. Ela vai dar o relato dela, a expectativa dela, a perspectiva dela, como ela concebeu o processo. Vai ter uma fala muito livre dela, um espaço de representatividade mesmo da família. Como que foi para ela, e ela vai dar o relato dela lá. Uma mulher incrível, assim, incrível. E logo após ela virá a Beatriz Costa, que é uma psicóloga que ela atua dentro dessa linha de estresse, de autismo e outras, né? Uma psicóloga muito, muito, muito capaz, muito bem formada, né, da linha. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. Estratégias de identificação e quais são as saídas para o estresse. Né? Porque, como eu estava comentando, né? Quando a gente olha, como a gente passa muito tempo só olhando para o outro, para a criança e tal, a gente se esquece no processo, a gente não se olha mais. E acontece muito. É raro, acontece com frequência, né? Isso. Então, ela vai fazer uma fala bacana sobre isso também para finalizar a tarde de sábado de uma maneira incrível. Então, vai ser uma tarde de sábado bem, bem rica. Então, a evolução do Congresso 1 e 2 está dentro dessa linha até o momento. Porque basta um tema assim, ó, para vir vários assuntos. Sim. E de diferentes aí níveis, né? Sim. Inclusive a questão do comportamento do autista, as crises que ele tem. Sim. As crianças, hoje uma coisa assim que me é muito preocupante enquanto mãe, eu acredito que não seja só o meu que passa por isso, né? Eu tenho um filho de 16 anos já. E assim, ele é bem tranquilo, depois de muito trabalho, né? Muita terapia, muito acompanhamento, muita dedicação. Foram 8 anos paradas, assim, só dedicada a ele. E assim, como os profissionais sempre falam, você tem que deixar ele ter sua autonomia. Você não vai estar aqui para sempre. E essa é a preocupação da gente quanto pai, né? Sim. E aí essa questão também no uso da tela, a questão de limitar o tempo. Às vezes os pais trabalham, nem todo mundo está ali sem trabalho, tem os pais que trabalham e aí você às vezes deixa com alguém, deixa com um familiar. Como controlar isso tudo também? Sim, né? Adriana. Por isso que eu falei, é um dos pontos da minha fala, porque em geral há uma sobrecarga sobre a família de que, não posso deixar meu filho. Nossa, mais uma coisa que eu tenho que controlar, que eu tenho que direcionar. Mas isso é quase que humanamente impossível no contexto que a gente tem hoje, né, do capital, do capitalismo. Quanto que a gente tem que trabalhar, prover e recurso, e isso e aquilo. Aí é uma das
pontos que eu vou trazer na minha fala, que eu faço um levantamento de como que está a jornada de uma família hoje comum, né? Tempo 40 horas, 44 horas de jornada semanal de trabalho, mais atividades de escola, acompanhamento de terapias. Quando que a gente tem tempo, enquanto pai, enquanto profissional e tal, para fazer uma vivência mais tranquila com os filhos? Porque é quase que impossível. E sabe que requer mais tempo, né? Mais dedicação. Muito mais. É diferente de uma criança dita comum, que já tem ali o seu trabalho, né? A gente tem que ter dedicação direto ali, atividades da escola, com a higiene, a rotina do dia daquela criança, tá encaminhando para a vida. Agora você imagina uma criança que é cheia de limitações. Exato. E o meu é o seguinte, ele é bem tranquilo, mas ele sempre tem aquele probleminha que vem a mais no seu. O meu tem hipersensibilidade auditiva. Você não tem noção do quanto isso interfere a nossa vida. Porque assim, o filho fica desesperado com barulho. Você imagina a agonia da mãe, né? Você sofre 2 vezes. Então hoje na nossa cidade está demais a questão da moto, o pessoal tirando o silenciador. E você pense numa coisa que perturba o ouvido do meu filho. E quantas outras crianças, que eu acredito que não seja só o meu que passe por isso. Relato aí de novo mais pessoal, né? Antes de vir para cá, para Roraima, a gente morou no interior de São Paulo, né? A gente morava lá. E o meu filho, ele tinha quase 2 anos, também hipersensibilidade auditiva. Eu consegui dessensibilizar ele num circo que veio para cá Esqueci o nome de um ator famoso, que era famoso lá. Foi aqui na frente. Frota. Isso, ficou aqui na frente do negócio. Recordo. Foi nessa época que eu consegui sensibilizar ele, depois de muito trabalho. Mas a gente morou nessa casa lá, que ficava na frente de uma pizzaria. E era na saída dos motoqueiros que iam fazer entrega. Então era das... Abria a pizzaria umas 7, por aí fechava meia-noite. Era das 7 à meia-noite, a gente intercalando as pequenas crises que ele tinha pela sensibilidade auditiva. Então, horrível. Desesperador. Você já viu aquelas que parecem moto ninja? Que eles tiram o miolo e fica assim um barulho ensurdecedor. Pra gente já incomoda. E ainda fica pá. Gente, é demais. Sim. Eu moro assim por trás de uma avenida muito movimentada ali na Carlos Pereira de Melo. E tem um pardal atrás da minha casa. Não adianta, a pessoa vem reduzindo lá de cima do Cidade Satélite. Quando chega no pardal e sai rasgando, dá pra ouvir até o São Jorge. É desesperador. Ele entra em crise, mesmo tomando medicação. É por isso, Adriana, por isso que a gente, quando fala a gente, não só o FRR, Autismo em Vista, na representação da Ana Paula, da Inova Roraima também, que é uma das parceiras da realização do evento, a gente se preocupa que esse congresso alcance mais pessoas, que não fique reduzido às clínicas que trabalham com autismo, que não seja reduzido à universidade com os alunos e alunos de graduação e pós-graduação. Fala com os meus alunos, principalmente os do mestrado, que já têm uma autonomia maior de estudos. Fala, gente, olhem, estudem, investiguem, vejam a sociedade. Não adianta a gente falar de escola, não adianta a gente falar de clínica. Olha a escola, olha onde essa pessoa vai participar. Vou te dar um exemplo, Adriano, de um trabalho que lá na universidade tem um projeto de extensão que eu acompanho algumas mães e tal. E aí eu faço orientações, coisas assim. E uma das mães uma vez veio relatar, faz um tempo já isso, que ela teve dificuldade de comprar óculos para o filho porque da vez que ela tentou ir lá na ótica, uma caixa de som bitela na frente, lá tocando música, com aquelas divulgação, a pessoa a criança não teve condições de ficar ali no ambiente. E além, quando ela entrou e tal, a moça que foi atendê-la tocou ali, tentou fazer um manejo com ele do negócio, colocando óculos rapidinho no rosto da criança de uma maneira mais invasiva, e pronto, foi o gatilho que faltava, com o som e tal, foi um caos dentro daquele lugar. Eu acredito, nossa. Então, precisa que as pessoas estejam capacitadas minimamente, sabe, conscientes de que existe uma diferença nessa sociedade, e aí, de novo, é um ponto importante para todo mundo, porque a gente está falando da criança. Essa mãe que tá ali passando por isso, e aí passa isso em mercado, passa isso numa praça, quando alguém acha que tem o direito de levar sua JBL ali, caixa de som, na praça, bota ali a música e bota num talo, e tem uma criança com hipersensibilidade ali. Hoje em dia eu tenho que saber aonde levar o meu.
Então eu não levo para lugares movimentados demais. Eu não posso tirar do convívio com os demais, né? Já me fui orientada disso, que eu sou aquele tipo de mãe super protetora e acaba que prejudicando, né? Isso, Tem que ter o meio termo, né? O meio termo, né? Tem que equilibrar. E aí tem os locais que eu levo, né? E hoje se tornou muito mais difícil sair, porque assim, ele aceitava ir numa pizzaria, numa sorveteria, no shopping, não gosta de escada. Mas enfim, a gente arrumou, até isso eu arrumei uma técnica para ele perder o medo e a gente vem vencendo aos poucos, sabe? Que é bem gradativo, assim, é bem lento, cada qual no seu tempo. Mas assim, eu me dedico muito. E hoje essa questão desse barulho dessas motos, antigamente a gente vem vencendo as etapas, né? Eu acho que tem alguma mãe que ouve a gente, alguma familiar vai se identificar com essas histórias. Antigamente o pavor era fogos de artifício, barulhos de máquinas, de liquidificador. Liquidificador, furadeira, né? Ventilador de teto, o meu tinha pane. Então tudo isso a gente foi vencendo. Hoje diminuiu. Mas hoje realmente o que assola, assim, o que deixa ele fora de si é o barulho das motos. É muito complicado. Por isso que é uma ação coletiva, né? Falta empatia mais das pessoas. Porque tem gente assim... É uma triste realidade que eu vou comentar aqui, fazer um comentário, mas é o que eu sinto na pele como mãe, né? Falta mais empatia. Às vezes a pessoa, pelo fato de não ter ali dentro de casa, o problema não é meu. Mas assim, se coloca no lugar, e se fosse você? E se fosse um filho seu que estivesse passando por toda essa dificuldade, né? Sim, mas pensa, quando a gente conversa um pouco mais sobre isso, normalmente a gente faz isso nos grupos de discussão lá com os meus alunos e tal, dentro da universidade, mas porque quando a gente fala em inclusão, fala em empatia, a gente tende a restringir para a pessoa com autismo, com outras deficiências, né? Tem um aluno que estudava com deficiência intelectual, síndrome de Down. Eu tenho agora que trabalha com uma pessoa cega. Eu falo, cara, a gente tem que falar de pessoas. Vou dar o exemplo de novo meu, né? A gente foi comemorar aniversário de um amigo, num desses banhos que tem, não me lembro agora o nome, mas não é aqui dentro de Boa Vista, no caminho para algum lugar. E que a gente parou ali e tal, fizemos nossa comida ali, a conversa normal. Por volta de umas 4h30 chegou uma pessoa num grupo com um carro, abriu o porta-mala, o paredão e pronto. Foi ali o momento da gente ir embora. Nenhum momento teve, preocupação se as outras pessoas queriam escutar a música que ele queria. Eu não tô falando ainda do meu filho, eu tô falando de pessoas. Isso acontece muito, infelizmente. É um mínimo de respeito com o outro, porque tá invadindo o meu espaço, tá invadindo o meu direito de ter um ambiente. Se eu quero sair daqui da agitação e ir para um banho, tomar um banho de rio, um banho de cachoeira e tal, eu quero ter um contato maior com a natureza. Eu não quero ter que ficar exposto a esse tipo de coisa. Eu vou numa boate, percebe? Exatamente, tem contextos, mas é um nível de empatia. Ou mesmo, a pessoa também tem o direito, ela não quer fazer isso, ela quer fazer outro jeito, beleza, faz do dela. Mas no espaço dela, não no nosso, né? Exatamente. Hoje em dia isso é muito difícil, né? Nossa, é muito difícil. É como você relata. Você está em determinado lugar, a pessoa não quer saber se você gosta daquele tipo de música, se o barulho está incomodando, se você já foi para ali, para aquele lugar atrás de um refúgio, atrás de sossego. E sem nem contar com os nossos filhos, né? Porque tem determinados locais que eu chego a falar, olha, ele tem autismo, tem hipersensibilidade auditiva, muito problema com barulho, até para facilitar a compreensão. Tem alguém que se comove, tem pessoas que eu não quero que sinta pena, eu só quero que respeite. Né? É isso que a gente, como pais, quer, respeito, sim, né? É muito triste isso, a gente passa muito com o nosso filho, quando a gente tem que explicar para ele que essas pessoas não têm o que ele tem, dessa sensibilidade, dessa gentileza de respeitar o outro. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente conversa, que ele fala, a gente vai ter que ir embora, porque chegou uma pessoa que não respeita o espaço dos outros. E a gente tem, nesse caso, duas opções. A gente pode tentar brigar ali com a pessoa para que ela baixe. Acho difícil que isso vá acontecer e pode ficar pior, porque a gente está aqui para relaxar. Exato. E vai se estressar, procurar estressar. É melhor sair, eu prefiro recuar. Então vai falar, a gente vai para outro lugar, ou vai um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima aqui do rio, e vamos tentar achar um outro lugar que a gente não tenha que lidar com isso. Mas explicar isso para ele é algo que, para mim, quando eu vejo, cara, e ele é uma criança maravilhosa, meus dois filhos são maravilhosos. A Lara e o Miguel são incríveis.
e eles são muito empáticos, então acho que talvez por terem também crescido em ambiente assim, de ensino, de respeitar o outro e tal, eles têm uma sensibilidade muito bacana social, de ver que está preocupando o outro e tal. Tiveram, né? Graças a Deus a gente conseguiu isso, mas aí preocupa porque eu tô criando bons filhos para uma sociedade, como a gente está dando exemplos, né, nesses contextos ruins, e aí é aquela coisa de, você vai ter que lidar. Então, escolha. É aquela questão de explicar. Tem gente de todo jeito. Exato. Nem todo mundo é que nem você. Bom, né? Tem pessoas que não respeitam, tem pessoas que são assim, zangadas. Mas, enfim, a gente tem que sempre plantar a boa semente, né? Sim, sim. E até para as orientações escolares, até bom lembrando, no evento a gente vai ter os espaços dos minicursos e a gente deu um enfoque bom para essas múltiplas realidades, né? Então, a gente vai ter um minicurso para reconhecer sinal precoce de autismo, para a gente auxilia nessa questão do diagnóstico. Vai ter minicursos, terão 3 minicursos para a área escolar exclusivamente. Vai ter para a área da vida, ali ensinando estratégias dentro da casa, para promover a autonomia, a independência, a própria sensibilidade. E esses espaços são nessa linha, da gente tentar tornar o máximo possível ambientes acolhedores para a pessoa e para as famílias, né? Então, tenho relatos como esse também da família chegar no lugar, deu exemplos ruins, mas tem os bons, né? Isso. A gente chega num lugar e aí tem ali um espaço exclusivo, um espaço mais aconchegante para a família, para a própria pessoa. Uma mãe fez um relato que foi no mercado, e normalmente o mercado são os pontos centrais desses comportamentos interferentes, dos gritos e tudo mais, e ali se aproximou uma pessoa, funcionária, que por coincidência tinha um irmão que recebia acompanhamento, e ela tinha orientações de como fazer bons manejos e conseguiu ajudar ali a família. Então, como a gente está crescendo em comunidade, a gente está crescendo em informação, está se tornando um pouco mais frequente essas pessoas que têm um pouco de experiência na área. De novo, por isso que a gente queria que tivesse no Congresso participações de empresas outras, né? Principalmente supermercado, coisas de carro, coisas de roupa. Eu acho isso fundamental, porque é quase que unânime que quem compra as roupas dos filhos são as mães. Em geral, o filho não vai lá escolher a roupa e pegar. E quando vai, em lojas específicas. Vai só, compra na loja XYZ. Nas outras não vão. Por quê? Porque não quer expor a criança a andar no calçadão e tal, e barulho. Evitando gritaria. mais o barulho, né? O movimento, aquele barulho todo, com certeza. E como é que foi, fala pra gente, a parceria com a Universidade Federal de Roraima? Como é que foi construída? A Universidade Federal, o nosso reitor, o professor Geraldo, ele é muito, muito ativo, muito envolvido nessas causas e em geral, né, toda ação social, ele é uma pessoa incrível. Que aí quando a gente pensou em, vamos fazer, a Ana Paula trouxe essa ideia, vamos tentar vincular a universidade com uma ação de certificação dentro da universidade, né? Como é um cunho científico, a Universidade Federal é uma referência. Então, vamos tentar alinhar. Na primeira conversa com o professor, não vamos, o que vocês podem... Só que a gente é muito limitado à questão financeira, então aí as ações ficam mais reduzidas. E aí, de novo, a Ana Paula veste a camisa, assume prejuízo, risco, não, vamos fazer e tal. E até ver o custo do evento, é um custo... o preço, né, do ingresso está bem baixo, bem no limite, para custear só o evento, só para a realização, para tornar ele acessível mesmo, com meia entrada, com tudo que está regendo na lei certinha, para que tenha mais participação mesmo. Então a universidade ela abrigou, ela acolheu, promovendo o que ela pode, e a Ana Paula fazendo o complemento, né? Então a universidade ela é muito... Ela age muito dentro dessas linhas, então tem vários cursos, palestras, e como fala o professor Geraldo, e também o Centro de Educação, o SEDUC, tem muitos cursos, só agora no mês de maio terão 2 congressos internacionais, o meu e o da professora Gilvete também, então vai ter
é a universidade, né? A ação dela para levar conhecimento científico é a principal. Maravilha, é perfeito. E a gente precisa muito disso, né? Todo conhecimento é pouco. A gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais precisa saber. A vida é um constante aprendizado. Sim. Você nunca sabe tudo, né? Não, pelo amor de Deus. Quando o pessoal fala também disso... A gente sempre está aprendendo. Sim, o pessoal fala, não, porque o senhor é especialista. Deve ser... Não, calma. Você é estudado na área. Mas assim, eu aprendi o pouco que eu sei, assim, convivendo com meu filho, né? Fui aprendendo muito com ele. E lógico, a gente procura ler, procura se informar, para estar agindo aí da melhor forma possível. Tenho certeza que sim. Os profissionais ajudam muito também. Sim. Acho que o que mais eu prezo é por esses profissionais que têm uma boa formação para isso. Independente da linha que siga, da linha que adote, mas que tenha uma boa fundamentação. Porque eu acho que uma vez que caia para aquele eu acho que poderia fazer isso, eu acho que deveria fazer aquilo, aí complica, porque aí pode acontecer. O achismo não resolve nada, né? Não, tem que ter uma boa fundamentação. Exatamente. Olha, tal coisa é possível que funcione, porque isso não funcionando, veremos o porquê não funcionou e já corrigimos ali, porque cada realidade é única, né? Às vezes a orientação que coube para você não vai caber para uma outra mãe, porque são realidades diferentes. São diversas situações, né? E aí precisa analisar, mas analisar com conhecimento, acho que não só com o feeling do profissional, né? Não, porque tem tantos anos de experiência, tudo bem, mas cadê o conhecimento científico que se atualiza assim a cada, sei lá, meses, ele está sempre atualizando. O procedimento antes que era feito de maneira X, agora já é Y. Daqui a pouco vai ser Y+1. E assim sempre tem que estar se atualizando, né? E hoje, assim, Rafael, uma realidade assim que nos entristece. A gente tem cada vez mais autistas diagnosticados, né? E a questão do atendimento. Porque, assim, você sabe que nem todo mundo tem condições de pagar um atendimento, um profissional daquela área que demanda a necessidade do teu filho, certo? Então, o que esses pais buscam? O atendimento público para determinada idade, quando está ali de início o município, e depois da outra idade, da adolescência para cima ali o estado, né? E aí, quando você vai atrás desses atendimentos, não tem profissional da área, ou está cheio, a fila está grande, e crianças que estão sendo ali assistidas, a gente sabe que o atendimento é constante, que ele não vai parar. Aí, quando um pai que é diagnosticado ali seu filho, que ele vai atrás dos atendimentos necessários, por exemplo, no mínimo, uma fono, um psicólogo, se faz muito necessário quando a criança sai daquela fase da infância que vai para a adolescência. A gente fala muito na questão do início, do diagnóstico, mas a gente precisa falar mais também nessa questão da adolescência. Né? Inclusive, graças a Deus, eu fui acompanhada, eu fui muito bem instruída por um profissional que, inclusive, ele nem está mais lá, que nos atendeu. Nossa, foi assim um atendimento que serviu para a vida. A gente parou com os atendimentos, porque ele teve uma época que foi embora, mas serviu muito essa questão do adolescente chegar na puberdade. Como lidar com isso? E aí a questão, cadê o pai? Sobrou para a mãe. E aí a mãe vai ter que lidar com... Graças a Deus que o atendimento fez assim toda uma diferença, né? Foi extraordinário. Adriana, quando você fala do psicólogo, fonoaudiólogo e tudo mais... Psiquiatra. Estamos sem, sabia? Não, no público. Essa parte é uma das mais precárias, no meu ponto de vista, do Estado. Sim, então, com certeza. Exemplo, terapeuta ocupacional. Como eu fui a parte de sensibilidade auditiva e tudo mais, o terapeuta ocupacional... É super necessário. A parte sensorial foi, assim, diferencial muito grande para o meu filho. E aqui praticamente não tem. Então, assim, você tem que caçar, inclusive na particular. Você tem que sair caçando, minerando para ver se tu acha alguém. Eu encontrei um no público, né? Eu levei durante 15 anos, era uma outra pessoa. Quando ele mudou, é uma pena que a gente só foi acompanhado por ele 1 ano, mas fez uma diferença tremenda, em questão de semanas. Ele é resistente ao toque também. Não deixava cortar o cabelo, não deixava cortar as unhas. E era assim bem difícil. Então ficava com aquele cabelo desse tamanho. Quando ele passou para esse terapeuta ocupacional e eu comecei a relatar as minhas dificuldades, eu passava de noite sem dormir cortando mecha por mecha.
Coisa de mãe. Fazer, sim, E aí, quando ele passou por esse profissional, você acredita que até hoje me poupou noites de sono? Eu consigo cortar na maquininha. Não, é isso aí. Consigo cortar, eu só digo, vem aqui, vamos cortar a unha que tá grande. Sim, tem essa assistência, esse serviço de acompanhamento, vamos falar, assistência é assistir mesmo, acompanhar, porque como você falou, hoje é o cabelo e a unha, amanhã ou daqui a alguns anos, a adolescência, serão outras demandas Exato. biológicas que essa parte também vai continuar afetada. Então, precisou agora, vai precisar depois, e assim Isso. constantemente. E é necessário esse acompanhamento, e o serviço público deveria estar mais... por outro lado, não tem profissional. Não é nem questão assim de, não, a pessoa não quer. Não tem. Não se forma tantos profissionais, ainda mais dentro dessa linha, capacitado dentro dessa linha, para atender. É assim, um negócio absurdo. Então, se a gente tem hoje a estimativa de 1 a cada 31 nascimentos, você imagina. Então, aí, só de psicologia, de fonoaudiologia e tudo mais, aqui no estado se estima que deve ter em torno de 10 mil pessoas com autismo. 10 mil. Muito. Aí você tem que colocar quantos... tem 1.700 psicólogos no estado. Então, só 1.700. Tem 10 mil casos, isso só para autismo. Agora você imagina o tanto de criança sem ser assistido, né? Não, é absurdo. É um Inclusive, negócio semana passada, se eu não me engano, no sábado passado, a gente teve o mutirão da inclusão pela Defensoria. Eu vi, você ouviu falar? eu vi. Então, montamos um podcast, Conversas Inclusivas lá, e veio vários profissionais tirando várias dúvidas. A gente está até ao vivo lá no YouTube, se você quiser acessar. Depois Muito bacana. Então, nisso, a gente foi conversando com os parceiros, com advogados, até da DPU apareceu por lá, e tirou muitas dúvidas, coisas até que mudaram, né? Que do meu tempo, na época do diagnóstico, já mudou alguma coisa, já houve melhorias. Então, o que acontece? Na hora que a gente foi relatar uma mãe que estava sendo parceira, ela tem um filho autista e ela está se formando terapeuta. Por quê? Eu vi a necessidade muito grande. Eu tanto quero dar esse atendimento continuado para o meu filho, como eu quero ajudar os demais, porque a gente sabe que esse atendimento aí está muito escasso, está muito pouco. Você procura, quase não encontra, está raro. A mãe que eu comentei contigo antes da gente começar aqui, que a gente acompanhou, trabalhamos com o filho dela, durante esse período ela recebia muitas orientações, porque assim, como a gente está falando antes, falta um profissional, certo? Beleza, falta. Então, como que a gente pode ajudar o máximo possível? Do pouco que eu tenho de acesso, eu me capacito enquanto pai, eu aprendo coisas, pego orientações para tornar a minha casa, a minha rotina dentro de casa, uma parte uma extensão ali das atividades dele para melhorar o desenvolvimento dele, garantir mais condições. Não vai se tornar um terapeuta, óbvio que não. Tem um limite enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, mas organizar da melhor maneira possível a rotina ali para promover aquilo, né? Então, esse estudo vai movimentando coisas. Essa mãe, ela se tornou hoje uma supervisora. Ela já era formada em educação física, ela fez uma especialização, fez uma segunda especialização, pegou supervisão com um colega nosso, que era professor lá na UFSCar, e hoje ela é supervisora. Ela que faz toda a supervisão da escola do filho dela. Então, o filho dela tá lá na escola, já tá adolescente, tá com acho que 17 anos, 18 anos. E ela que supervisiona, ela que faz as atividades, acompanhamento, ela de todo mundo lá da escola, entendeu? Ela se profissionalizou e tá hoje uma profissional da área. Eu no início, né, que assim, no início a gente não teve, foi mais ou menos, não tinha todos os atendimentos, então eu tinha muito a dificuldade da quebra de rotina. Isso ainda era muito, assim, abrupto para ele, né, quando mudava. Então eu comecei a ler sobre a metodologia do ABA, né? E aí, o que eu pude adaptar para a minha realidade, que eu não sou nenhum especialista, mas eu tentei dar meu melhor, né? E no que eu fiz isso, a gente ainda não tinha a facilidade de celular, de fotos ali no celular, a gente ainda usava a câmera, aquela dificuldade, manda revelar e tal. Mas, enfim, fiz. Criei toda aquela rotina dos locais que a gente andava, preguei assim... do lado de um armário da cozinha, nunca esqueci disso. Coloquei fitas, tirei fotos dos locais onde eu dizia, olha, hoje a gente vai na casa da titia, hoje nós vamos no supermercado, olha aqui, ó, o supermercado, tá? A gente vai fazer as compras, e eu explicava minuciosamente, já para quebrar
aquele impacto de sem saber aonde eu vou. E na época ele estava numa fase de curiosidade, de explorar, e conhecer o novo, porque saiu da rotina, saiu da zona de conforto. Então isso era muito desafiador para ele. Sim. Perfeito. Você fez, acho que, trabalhar a previsibilidade usando visual. Melhorou. Rafael, isso melhorou muito. Hoje a gente já tem mais facilidade, nós temos o celular na palma da mão, você pode fotografar, você pode já conseguir as fotos pela internet, ter ali em mãos e dizer, vamos em tal lugar. Sim. Né? Isso é uma das coisas que eu vou falar lá na palestra, que é o uso do celular e tudo mais para fazer isso, que é muito fácil. Você coloca ali aplicativos que fazem isso. Você sabia que com essa atitude que eu tomei, e eu vim fazendo por uns tempos, eu não cheguei a fazer muito tempo. Ele já se adaptou, hoje eu saio sem nem falar para onde eu vou. Simplesmente eu digo, vamos passear, vamos... Mas assim, às vezes eu falo, vamos fazer compra com a mamãe? E ele hoje está super comportado. Era uma criança que eu não conseguia sair para canto nenhum. Ele tinha crise, lógico. Hoje tem suas limitações em questão dos barulhos, né? Não aceita abafador, mas quando uma moto passa, eu tampo o ouvido dele. É que são coisas... aí entra a parte mais profissional mesmo. Igual o abafador. Ele tem sensibilidade auditiva, mas ele também tem sensibilidade tátil. Então, o melhor recurso para som é o abafador, mas ele não é a melhor opção para quem tem sensibilidade tátil. Então, alguns procedimentos são feitos para fazer esse ajuste, esse combinado de duas coisas que a solução ela exclui uma e para outra, né? Então, assim, eu tento equilibrar aonde eu ando. Eu já comprei, assim, 3 modelos, pequeno, grande, e assim, ele não gostou mesmo. Tá lá, guardado. Ele não aceita. Não deu certo. Não deu certo. Eu falei, filho, então vamos ouvir. Comprei esses grandes, assim, para ouvir música. Você não quer ouvir seus vídeos, suas músicas? Enfim, graças a Deus, o conteúdo que ele acessa é só de culinária. Ele adora ver como faz o alimento, como faz a comida, e faça uma comida mal feita para ver se ele come. Esperta. Quem não? Tá certo. Exigente, perfeccionista. Mas, Adriano, quando você comenta disso da previsão e tudo mais, em geral, quando eu vou conversar com as mães, eu sempre sinalizo isso. Funcionou muito. Na nossa infância. Então, eu lembro, dou um exemplo meu. Meu pai, minha mãe tem 11 irmãos, né? E aí, quando eu falava, vamos na casa do seu tio lá, não sei o quê. Nossa, pra mim era muito chato. Porque eu vou na casa de um tio que eu tenho pouco contato, porque eram muitos tios, a gente morava em outra cidade, quando ia o negócio era demorado e tal. Eu tô saindo do lugar que eu gosto, que é a minha casa, com meus brinquedos, com as minhas coisas, para ir na casa de um tio, que eu não tenho tanta afinidade. Na época, se não me engano, o primo era menorzinho, então não gostava muito de brincar. Só que eu tinha que brincar com ele para meus pais poderem conversar. Então, pra mim, era muito chato. Falar que tinha que ir, pra mim, era... Nossa, e já ia com cara amarrada, aí já ia minha mãe dando esporro. Porque tem que ficar feliz, tá aí na casa do seu tio, seu te amo, não sei o quê. Então, é algo chato. É algo que, assim, não é algo muito bacana. Você tá dando a previsão de uma atividade que... Além de tudo, ela não é muito legal para criança, a não ser que você torne ela mais legal. Você vai para um lugar que é bacana, tem um ambiente, tá ali mais ou menos programado. Isso que normalmente a gente fala quando vai fazer orientação assim eu entendo que você precisa ver o seu amigo, seu primo, sua tia, seu tio. É um parente seu que você dá muito valor. Mas e a criança? Ela tem que ter um espaço ali para ela ficar feliz naquele ambiente. Exato. Então combine com o parente, o amigo que você tá aí na casa, viu? Tem aí um canto que dá para fazer alguma coisa que ele gosta de dinossauros, gosta disso, daquilo. Eu vou levar brinquedos daqui de casa, tal e tal coisa. O seu filho que tá aí, quando for brincar, não quebra, não faz tal coisa, não sei o que, sabe? Orientações de um bom convívio social, porque as regras sociais, e isso aí de novo é um outro toque, né, que eu dou aqui, aproveitar esse espaço. Uma é essa previsibilidade de algo que não é muito legal. É necessário, mas não é muito legal, que tem que tornar um pouco necessário. E o segundo, dessa empatia da outra criança com regras que, às vezes... Essa fase do 0 a 5 anos é bem complexa. Eu já passei por ela, muito difícil. Olha, hoje o meu tá com 16 anos. Hoje, nossa, tá muito mais fácil. Nossa, passamos, assim, de muitas fases, assim... do progresso. Foi só progresso, graças a Deus. Mas assim, essa questão como você fala, a criança é pequena, deseja alguma coisa, às vezes a falta de empatia do outro também é muito criança para entender aquilo ali, mas às vezes os pais também poderiam, né, dar aquela conversada, aquela orientada, não deixa, vamos fazer assim, Sim, tá contornando isso, é. vamos contornando aí a situação, entender a situação da criança, né,
Porque assim, se você torna um ambiente agradável, você agrada a criança, você está agradando os pais também, os seus convidados. Sim. Então é aquela questão. Nessa trajetória, foram poucos que ficaram. Foram poucos em que hoje eu frequento. Eu vou aonde o meu filho é bem aceito. E aonde o meu filho é bem aceito, então tá ótimo para mim também, né? Onde ele não se encaixa, eu também não me encaixo. Você tem que pensar, Adriana, eu acho que a sociedade nesse ponto da inclusão, que a gente vai falar um pouco mais... Mas aquela questão do proteger demais, né? Eu vejo que existe muito conflitos que a gente chama de microcultura, que é as culturas familiares, elas já não estão mais tão unicamente estabelecidas como era antigamente. A gente tinha ali a igreja que pregava os princípios morais, quase em geral fundamentados na religiosidade, que se propagavam para as casas. Então tinha aquela coisa do outro, do compartilhar e tal, né? E as coisas agora viraram muito plurais. Então existe o conflito da educação que o meu filho vê, que o amiguinho dele recebe dos pais, que é diferente da que eu dou. Isso. E aí meu filho veio me conflitar. Falou, por que o fulaninho, o amiguinho da escola... Acontece com o meu mais novo também. Ele tem um celular e eu não tenho. E aí? O pai dele acha que tá tudo bem dar o celular. E eu acho que não. Mas isso é muito mais legal. É muito mais legal. Mas o pai dele brinca com você? O pai dele desenha com você? O pai dele faz as coisinhas? Não, quem faz sou eu. Então aí você tem que escolher. A vida é mais ou menos isso daí. Conflito, você vai ter... um monte de opção na tua vida. Vai estar lá. Tudo tá aí. Tudo tá à disposição. Mas é realmente importante? É isso que vai te dar crescimento, vai te dar desenvolvimento, vai te dar alegria? Exatamente. A gente dá toda essa explicação, né? Só que muitos pais não. Então, quando eu vejo esses conflitos... Isso, de novo, agora é Rafael pai, né? Não é mais o profissional. Quando eu entro em conflito como esse, da cultura, das microculturas, eu fico muito me questionando. Cara, eu tô criando um filho para a sociedade, para o mundo, só que esse mundo tá muito caótico, esse mundo tá muito complicado. Cada vez mais. E eu vejo o exemplo, meus filhos brincando lá na praça, tal, não sei o que, 2 mulheres lá resolveram levantar e brigar com meu filho, porque tava jogando bola e ia bater na bola do filho dela, não sei o que. Eu falei, cara, é um espaço... O filho dela não deveria estar ali. Público. Ele é pequenininho. Tem um espaço infantil. Meu filho estava dos maiores. E ele estava só correndo com a bola. Então, e é um escorregador grande. Tem um escorregador pequeno ali do lado. Então, o espaço que ela escolheu para colocar o filho dela estava conflitando com o local real, da função real daquele espaço. E a maneira, ainda assim, tá legal, tá ali. Às vezes tá acompanhando o irmão mais velho. Tudo bem, eu entendo. Mas fica acompanhando, fica ali assistindo, não fica sentado mexendo no celular. Então sentou, ficou mexendo no celular, o filho está à disposição. Você não pode só julgar a outra criança, você tem que olhar o seu também. Isso, é um espaço de desenvolvimento das interações sociais de uma criança. Exatamente. Então, e a maneira como ela falou com o meu filho e tal, na minha frente, a maneira como falou comigo na frente do meu filho, eu falei, cara, aí é muito complicado. Aí eu converso com as mães e falei assim, olha, a gente tenta educar o nosso filho da melhor maneira possível, numa sociedade que cada vez menos as pessoas fazem isso. E aí, quando você fala da superproteção, a minha postura costuma ir pro lado quase que inverso, que é assim, eu cuido e eu oriento, eu ajudo, só que a vida é essa aí, Miguel. Você acabou de passar por uma situação... Mostrando os exemplos. Nem todo mundo... Olha, vamos falar a realidade. Nem todo mundo tem educação. E isso é muito triste, porque assim, você dá uma educação, você fala para os seus filhos como é que a gente deve tratar as pessoas, com educação, com respeito. E muitas vezes, quando a gente chega na rua, não se depara com isso. É cada situação, inclusive um dia desse, já saindo aqui do nosso assunto, mas dando exemplo em relação a respeito, porque eu acho que entra nessa parte também do autismo. Eu estava no sinal de trânsito e eu fiquei assim horrorizada com aquilo ali, com o nível de falta de educação mesmo, sabe? Com a grosseria das pessoas. Eu baixei o vidro do meu carro e eu estava num sinal, tinha 3 carros na frente, inclusive o que estava na minha frente estava bem carregado, e o sinal abriu e ele foi devagar. No que ele foi devagar, eu saí devagar, eu não ia bater na traseira do outro carro. Tinha um senhor atrás de mim, numa moto, viu que eu era mulher pelo retrovisor do carro e começou a me xingar. Vamos, não sei o que, falando palavrão. Eu olhei assim, eu disse, eu não acredito que ele está falando comigo.
Eu não acredito. Nossa, me subiu assim uma raiva, sabe? Sobe. E na frente dos filhos? Estavam os filhos? Sim, meu filho ficou super apavorado. Mãe, que é isso, mãe? Eu disse, meu filho, pessoas mal educadas que não têm educação zero. É muito desesperador essas coisas. E aí, voltando lá, fazendo de novo um ganchozinho ali, esses são pontos importantes que a família precisa participar dessas discussões e tudo mais. Todas as famílias, né? Meu filho é autista, viu? Ficou super agoniado. Sim. Não, imagina ele não entendendo aquele contexto, só a expressão e os gritos e tal. O negócio do nada aquilo ali. Gratuitamente. Né? As orientações e o acompanhamento, eles devem ser constantes, no meu ponto de vista. Então, sempre. Orientação, por exemplo, psicólogo que trabalha dentro da sala de aula, que atende da sala de aula, dentro da clínica, ali da sala da clínica, atende a criança, depois entrega para a família, volta para a sala dela, sem orientar, sem dar um feedback, sem dar um assistente, um suporte, ele está deixando um espaço muito frutífero abandonado. Que é, olha, mãe, pai, a gente trabalhou tal coisa, o tema foi esse, a nossa sessão hoje foi direcionada a isso, como é que tá em casa, tal coisa, eu trabalhei com isso aqui, você consegue reforçar isso em casa, valorizar tais coisas da criança, vamos fazer isso aqui, porque isso torna a sensação que a gente tem enquanto família e também do meu lado enquanto profissional, de que somos estamos juntos numa causa, estamos juntos numa proposta de desenvolvimento. Uma outra fala que vai ter do evento a última palestra do dia é disso, que vai falar sobre estratégias de ensino em ambiente natural, em ambiente naturalista. Então, em casa, coisas que dá pra gente fazer, igual essa que você fez na tua casa, isso é fantástico. Você organiza a rotina ali do lado, para banho, para escovação. Isso bem no início, isso foi muito importante. Sim, eu criei aquela rotina e principalmente na hora de sair, né, que o desafio era maior. Quebrava a rotina, entrava em parafuso assim e se desregulava. Sim. Não era legal. E aí, isso ajudou muito. Nossa, isso transformou a nossa vida. Eu pude começar a sair. Sim, agora o meu filho está numa fase desses conflitos morais, né? Dos valores que a nossa família apresenta e os valores que ele vê ali dos amiguinhos que ele gosta muito e tudo mais. Então, a gente está numa fase mais complexa, digamos. Eita. E aí, eu tenho trabalhado com ele histórias sociais, que são outras estratégias, um nome de uma estratégia mesmo. Ainda bem que você é um pai bem preparado. Essa é a parte que dá ajuda. Mas também é ruim pra ele, coitado, porque eu vejo a gente, muita regra, muita coisa super fechada, e às vezes eu vejo, cara, a gente poderia dar uma leveza de vez em quando. Isso, né? E às vezes eu fico mal, porque eu converso bastante com a minha esposa sobre essas coisas, e as terapeutas dele, porque nem eu nem minha esposa supervisionamos o caso dele, a gente contratou uma pessoa de fora, ela vem dar as orientações. Que bom. E aí a gente comenta, cara, eu acho que a gente pode dar uma flexibilizada, né? Eu acho que não precisa disso tudo. Mas aí dá aquele negócio. Mas é aquela questão do proteger. É a tua forma de proteger. Isso. É passar muita informação para ele. Mas aí quando você, como pai, se sentir que você tá demais ali, porque eu levei uma chamada da psicóloga, né? Eu estava protegendo tanto um e limitando o outro também. O outro, eu acabei... como é que se diz, tirando da sociedade, o menino estava ficando assim, sem convívio com nada. Ela pegou, me chamou, me deu umas orientações. Ela disse, eu vou te dar, na verdade, uns puxões de orelha, porque você não pode fazer isso, você não pode tirar ele do âmbito social e tal, e tal, e tal. Eu disse, mas acontece isso e isso, eu não quero ver meu filho passando por isso, então é minha forma de proteger. Eu não quero ver... Como coisas que você já citou, já aconteceu comigo. De eu estar num parquinho e a outra mãe vir questionar com meu filho. Eu disse, ele é de menor, não responde por ele, eu sou a mãe dele, qual é o problema? Porque ele jogou bola e disse assim. Eu digo, olha, eu te peço desculpa em relação a isso, mas ele é criança também. Você tem que ver que eles estão aqui para brincar, não é para brigar. E aí é isso. E aí a gente fica assim... Com receio, né? São ditos crianças normais, já é difícil. E quando você vai para um ambiente aberto desse, né? Que você encontra diversas situações... Nossa, é muito desafiador, tanto para a gente como para eles também, que presenciam coisas às vezes que não mereciam passar por aquilo ali. Com certeza. E essa parte dos irmãos, você trouxe um tópico que eu acho que ele é fantástico. Eu queria muito que o próximo evento, e assim, o CTR, ele tem essa característica também, que ele foi idealizado pela Ana Paula, os tópicos e tal, só que ele pode ser organizado, ele pode ser desenvolvido por outras pessoas também. Então, hoje, na organização do CTR desse segundo, somos em 5 professores da universidade ali que estão envolvidos. Não, 5 não.
Somos em 3, a Ana Paula 4, né? Então, a Ana Paula, eu e mais 2. Não, vá, participe, por favor. Eu espero que o meu tempo, graças a Deus, assim, depois de 8 anos parada, né? Reingressei, graças a Deus. Tô com meus 2 empregos, assim, abençoados. Amém, amém. Amo, Senhor. Foi, assim, uma bênção divina na minha vida, assim. Se eu tiver a oportunidade de ir, eu irei. Porque isso é muito enriquecedor pra gente, quanto família até. Sim. Tanto para os profissionais como pra gente que lida com eles todos os dias, né? Sim. Todo dia um desafio novo, fases novas, saindo de umas, entrando em outras. Sim, com certeza. É um desafio constante. Eu gostaria que no próximo evento, a ideia que eu trago é que tem esse mercado de trabalho mais envolvido, mais estruturado dentro do evento, e o segundo seriam espaços maiores para a pessoa com autismo nas suas múltiplas manifestações. Isso. Ali. Alguma roda de conversa, não sei, alguma dinâmica, um mini curso, alguma coisa assim. Políticas públicas, né? Para que abranjam mais pessoas com autismo, mais famílias atípicas, porque a nossa necessidade ela é muito grande. Cada dia aumenta e tem muita pessoa desassistida. Tem. E quando você fala de irmãos, a minha filha ela é muito paciente, ela é muito maravilhosa nesse sentido. Que coisa boa. Ela é super envolvida, mas ela também é acompanhada por psicólogo. Claro. Ela tem porque... Quando a gente olha muito para um, o outro às vezes fica ali, mas a gente sempre, desde o começo, das grandes preocupações que a gente teve era essa, de a gente acabar deixando ela mais de lado, porque ela é muito boazinha. Ela é muito tranquila, ela é assim, o extremo oposto dele. Ele é agitado, que corre, fala, grita. Quantos anos ele tem? Quantos anos ela tem? O Miguel vai fazer 8, a Lara fez 6. Olha, então a diferença deles é de 1 ano e 7 meses, de um pro outro. E ela puxa muito ele para um lado, esse lado imaginativo e tal, de brincar de fantasias. Isso ajuda muito, né? Essa interação de irmão. Sim. Eu sempre falo, quando eu tive o Fábio, que ele está com 16 anos hoje, disseram para mim, olha, ele tem irmãos mais novos, eu digo, ele tem um irmão mais velho. Aí disseram assim, nossa, se você tivesse outro ia ajudar tanto. Eu disse, mas não, eu quero me dedicar a ele. E nossa, e do nada, foi a gravidez mais simples do mundo, foi meu último filho, o André, também autista leve, bem mais leve que o Fábio. O Fábio é o espectro mesmo, autista. Mas assim, graças a Deus, são pessoas de coração enorme, são pessoas boas. O Fábio, então... Eu não sei se foi excesso de amor que eu dei demais. Pense numa pessoa amorosa, carinhosa, um menino assim lindo. Parece um anjo. Não tenho dúvida. Uma das coisas que eu gostaria que tivesse também mais visibilidade, na verdade isso é até um movimento da Ana Paula, que ela foi agora no último congresso internacional apresentar um trabalho nosso, que é o The Behavior Web, lá em Salvador, e teve a fala de 2 pessoas com autismo que trazendo o sofrimento da pessoa com autismo. Então, como é que é? Isso é muito interessante. Os que são verbais, expressar tudo o que se passa. Inclusive, a nossa primeira conversa inclusiva, que foi com... Eu não me recordo o nome dele agora, gente. Mas é interessante a forma com que ele relata todas as suas dificuldades, com que ele fala. Eu disse, nossa, você representa a classe autista, porque você fala todas as dificuldades que muitos não verbais não tem a capacidade de falar. Isso. E a gente sabe. Porque o que a gente escuta mais é a romantização do processo, né? Que é sofrido, mas é muito bonito, é uma causa. E pra gente pode ser. Pra essa pessoa não. E assim, tem falas que são muito pesadas, mas precisa dessa representatividade. Ela precisa ter um espaço para falar, igual vai lá a Gisele. Provavelmente a Gisele é uma fala específica baseada na Gisele, que pode servir como modelo para você, para mim. Pode não servir para Beltrano, para Ciclano, mas pode ter uma outra fala de outra pessoa que vai representar. Então, se tiver um espaço de múltiplas vozes, você consegue ter. Até porque é um meio neurodivergente, né? Abrange todas as áreas, todos os níveis. Então, assim, tem conversa para todos os lados aí que você imaginar. Tem conversas. E dentro do evento, dentro dessa linha, o André vai falar, é a última fala do evento, que é a estratégia para naturalística, né? E das tecnologias que eu estava falando antes, a presença internacional vai ser o Armin, que ele é também lá da mesma universidade, da Utah State University, onde eu fiz meu pós-doutorado.
ele vai falar online. A gente não conseguiu trazer ele presencialmente aqui por causa da questão política e financeira também. Tá muito, muito difícil fazer essa ponte, né? Trazer, ele aceitou vir, tal, mas ele tava sem o passaporte. Aí tem a questão agora de tirar, e lá tá bem complicado. Aí optamos as burocracias, né? Sim, e os valores subiram assim estratosfericamente. Aí acabou que não optamos por fazer online, mas ele vai estar presente online ali para fazer uma conversa, responder perguntas. Ele vai falar sobre o uso de tecnologias, ele vai falar até mesmo sobre o uso de realidade ampliada e realidade virtual. Como que daria para utilizar isso, as tecnologias enquanto benefício, né, ali para promover coisas. Vai falar de trabalhos que ele desenvolveu e tal. Nessa perspectiva da gente aproveitar essas tecnologias para fazer ensino de coisas complexas como essa que a gente está discutindo agora. Então, quando eu falo para o meu filho de coisas morais, como eu falei de habilidades sociais, tem histórias que eu uso, que aí não entra só como história social, mas, por exemplo, eu gosto muito de animes, eu amo assistir animes, e ele tá gostando junto comigo. Ele e a Lara me acompanham. E aí, nos personagens, quando eu vejo que tem características do personagem similares a dele, eu falo, lá, Miguel, olha o que aconteceu. Eles já assistiram Totoro? Meu amigo Totoro. Eles ainda não chegaram nessa parte, porque eles... Lindo demais. É demais. Eu acho assim, bem criança, bem... Não, o Miguel, ele gosta muito de super-heróis, ele gosta muito Aí eu vejo lá, eu tenho assinado lá a plataforma de animes e tal, eu vejo que tem classificação livre, e às vezes tem alguma ali até de 8 anos, como ele já tá chegando aos 8, eu incluo ali, mas dando... Pra ele ênfase, dependendo das coisas, principalmente que eu já assisti, eu vou passando. Opa, Miguel, isso aqui não dá pra assistir, não. Aí eu passo e coloco ele assistindo junto, coisa. Porque eu disse, deixa eu ver se isso aí é bom pra você. Aí o meu eles gostaram, inclusive até o meu mais velho, que ele não prende muita atenção. Ele conseguiu prender a atenção em Ponyo e meu amigo Totoro. Meio fofo. Não, é demais. Super fofo. Mas tem por isso que eu comento. Eu vou fazer também um mini curso lá no evento e tal, para tecnologias também, que é dar dicas disso. E eu assisto junto, não só para compartilhar o momento ali, assistindo de lazer, que é fundamental a gente criar esse momento de vínculo, né? Claro. Mas também para aproveitar isso, para eu transmitir para ele valores que eu, Rafael, enquanto pai e tal, compartilho, para que ele tendo o modelo, meu pai e tal, gosta, então aumenta a probabilidade dele gostar também. Então, valorização de personagens, gostar de coisas características. Saudáveis, né? Sim. Aprender a gostar de coisas saudáveis. Sim. E são nessas interações. E algo que vem a acrescentar também para o dia a dia da criança, né? Eu acho isso muito válido, muito importante. E é uma troca, né, Adriano? Igual, eu não assisto futebol. Nunca assisti, assim, não assisto, não tenho time, não... Pra mim, é ok. Jogo também, mas assim, não é algo que... nossa vontade de jogar futebol, não. Todo sábado jogar futebol, não. Nem uma vez no mês eu vou. Não é algo... Mas meu filho gosta. E agora eu tô tendo que aprender. Nossa. Aí, quem que é o time que tá jogando hoje? Sei lá, hoje tem jogo. Aí eu vejo aí eu vejo pelos amigos... Quem que tem de futebol? Vou tentar assistir com ele, pra ver se, sabe, a gente consegue... E aí eu tô meio que fazendo as coisas invertido agora. Fala, Miguel, o que é isso daí? O que aconteceu ali? E foi quem? Foi gol ali? Quem que tá jogando? E aí ele me ensina, e aí ele é muito engraçado, ele entra num modo... né? Ele entra num modo, às vezes até brinca, sabe que ele tá me imitando? Porque ele faz até uma pose. Não, pai. Aí ele faz... o que ele tá falando, e não sei o que, ele faz assim uma postura, eu falei, meu Deus do céu. E isso é muito importante pro desenvolvimento. Sim. Muito, 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 muito. O pai que bem souber disso, dessa interação, e essa questão do dividir, né? Hoje, eu acho que seria muito importante tocar nesse assunto, a questão do dividir as responsabilidades, porque quando você tem uma criança que ele tem alguma dificuldade, ele tem autismo, lógico que ele vem arraigado mais em uma situação ali em cima dele. Lógico que todos, assim, as características têm muitas parecidas e em algumas vem mais pesado. No caso do meu, a hipersensibilidade auditiva, que é imensa, né? E essa questão dos pais somarem, né? Isso é muito importante. Sim, porque quando isso não acontece, como você relatou no início também, que tem pais que somem, né? Fica ali só na costa da mãe. Essa mãe, ela tá exausta. Essa mãe, ela tá
cansada. Sim. E quem cuida dessa mãe? Isso, né? Exatamente, Adriana. Quem exatamente. vai dar o respiro para essa mãe? Eu te falo isso porque assim, eu já passei dessa fase, né? Rede de apoio não tem, então já passei dessa fase. Nossa, foi muito difícil, foram muitos choros. Foram inúmeras dificuldades. Sim. Nossa, eu pensava assim, chorando, como é que eu estou aguentando? Sim. E aquela questão de você levar para os atendimentos o profissional que está acompanhando teu filho, acabar te atendendo ali. Sim. Olha, até hoje, assim, desde quando eu me mudei aqui para Boa Vista, de pais, assim, participando mesmo ali, acho que foram 3. É difícil. Que, sabe, eu ia, marcava a orientação, a mãe ia lá procurar levar. É difícil. O cara ia. Não. Inclusive, assim, quando a gente vai no atendimento público também, a maioria é a mãe. É raro você ver um pai acompanhando. É raríssimo. E mesmo dentro desses modelos, é muito comum escutar queixas das mães sobre a participação dos pais. Em geral, não participam. Quando participam, é participando de uma maneira ruim, que as mães preferem que não participem. Sabe? Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Exatamente. Porque desse jeito. É resistente às orientações, resistente às estratégias. Não, porque isso aqui vai ser o quê? E aí, de novo, a gente volta no modelo cultural, a gente volta a falar porque isso se reflete na criança, né? Então, meu filho, ele tinha cabelo cacheado, comprido, loiro. Coisa mais linda, parecia um surfistinho assim, lindo. E aí começou a estudar, tal, certas convivências. Não, cabelo comprido é coisa de menina. Em algum momento ali daquela microcultura ali da escola, nossa, esses valores foram passados para ele. E não, como eu não tenho cabelo comprido mais, na minha família a gente é sozinho aqui em Boa Vista, não tem um modelo masculino de cabelo comprido, não consegui reverter. Ele quis porque quis cortar o cabelo e os cachinhos foram embora. Você não conseguiu convencer Não ele. deu certo. E é aquele momento de respeito, né? Falar, bom, mesmo que não ele tenha aprendido isso e aprendeu a dar valor a isso por uma cultura conflitante. Muito na escola. Escola, e agora, sabe Deus onde é que vai mais, porque tem amigos que ele gosta de uns amigos que são muito difíceis socialmente. Não é só assim, o seu, Rafael. Pode acreditar. O meu também. E aí eu falo, meu Deus, faz outras amizades, pelo amor de Deus, tem tanta criança maravilhosa. Não, aquele lá que faz um monte de coisa errada, responde os pais e mente, manipula e faz aquilo. Aí vai da gente trabalhar em casa, é outro trabalho que a gente tem que ter, a orientação constante. Mas porque fulaninho fez assim. Eu digo, sim, mas você não é ele. Eu te ensinei desse jeito, assim é certo. E vai, aquela conversação inteira, né? E aí, nossa, e como a gente faz muito isso, quando chega um ponto, eu já percebo que ele já tá bom, pai, tá bom. Vixe, o tá bom só pra acabar a conversa, já antecipou, porque eu esperava isso mais na adolescência, né? Já é, por exemplo, é muita frequência. Isso. Aí tudo querer conversar e tal, já não vai mais, agora... Não, tá bom. Aí eu escolho. Tal coisa, não, vou precisar conversar. Outra coisa, deixa pra lá. Espero que seja fase, torço pra que seja fase. São fases. E espero passar. São fases, pode acreditar. Eu já tô com um de 16, tô com um de 10. Já vai de 10. E aí eu tô vivenciando já essa fase que você tá falando do seu. O meu já tem mais coisas ainda e tá sendo bem desafiador. Bem desafiador. A nossa supervisora, né, do caso dele e tal, e também acompanha muito a Lara, ela vai nas terapias às vezes com ele, a psicóloga que atende ele faz um trabalho muito incrível, que junta ele com outras crianças e ela participa boa. Junto, é muito legal, muito legal. Ele teve sorte de ter bons profissionais ali. Graças a Deus. E tanto que você, contato com ele, assim, você olha, você fala, nossa, que... Não parece, não. E aí aquela coisa do mascarado nível 1, né? Isso. Mas convive pra tu ver. Passa lá no histórico uns 4 anos atrás pra você ver como é que era. Na época da pandemia, então, meu Deus do céu. Fala, isso aí foi um pesadelo pra todo mundo. Foi aí nossa, desesperador. O meu, no caso, não foi nem só a questão de ter parado as terapias, de ter ficado ali por telefone, a professora instruindo, falando como é que devia fazer, como é que não devia fazer. Ele se estressava, não queria fazer em casa. Não tinha as outras crianças ali para estar na interação. Sim. Nossa, isso foi horrível. Aí o que aconteceu? Eu, enquanto mãe, desenvolvi ansiedade. Por quê? Ele é não verbal, ele tem a fala perfeita, mas não se comunica, não verbaliza. Então, essa questão, nossa, se ele pegar Covid, como é que ele vai falar?
que tá sentindo cansaço, dor no peito. Mas eu fui entrando em parafuso com isso. Aí foi aquele nível que só subia, foi morrendo conhecidos, até chegar na sua família. Nossa, eu dei umas 3 crises, 4 crises no máximo, aí com muita falta de ar, fui parar no hospital, isso. foi horrível. E até hoje, assim, a gente controla, né? Sim. Adriana, o que a gente está falando desde aqui do começo, a necessidade da gente ter esses espaços de troca, desses espaços de compartilhar coisas e também esse espaço profissional. Acho que tem uma dica aí para os nossos ouvintes que estejam passando talvez por coisas similares. Não esperem para buscar ajuda, não espere a crise como você teve, Exato. Não esperem a coisa explodir. Ajam antes. É igual quando vai avião, vai pegar o avião lá, quando entrar em pane, cai lá a máscara de oxigênio. O que você tem que fazer primeiro? Coloca em você para depois colocar no outro. Já ouvi isso também. Não adianta você querer ajudar o outro se você está precisando de ajuda. Para ajudar o outro, você tem que estar bem. Nossa, então, se ajude primeiro, né? Exatamente. O pior que acontece muito, né? E às vezes a gente, como mãe, como pai, de tanto falar essa frase, eu preciso estar bem para deixar ele bem. Muitas vezes a gente não faz isso pela gente. A gente sempre acaba fazendo primeiro por eles. É incrível. Sim, embora sim. A gente saiba de tudo isso. E isso, para mim, é um agravante, né? Então, como eu te falei, minha aluna fez um trabalho avaliando o nível de estresse de pais. E aí, dentro das discussões que a gente foi conversando, né, e fazendo sobre o trabalho dela, ela falou, cara, olha como que a doença, depressão, ansiedade e tudo mais, ela vai se mascarando, ela vai se ramificando nas ações maternas. Não, eu preciso porque não fazer por ele me faz bem, então eu faço isso. Não, mas no nível que tá já não é assim, chega uma situação que você não se cuidou, que aquilo vem à tona, aquilo não vem pequeno e nem mascarado, não. Aquilo ali vem com força em cima de você. Derruba. E adoece o teu corpo, não só o teu mental, o corpo vem junto. O mental tá tão grande ali, o peso da carga emocional, do acúmulo de preocupações, que isso para mim é um acúmulo de preocupações, né? Uhum. E que ele é tão grande que ele vai tudo pro teu corpo. O corpo adoece. Sim, infelizmente, exatamente. Você já não tem mais o controle da tua mente. O resto padece. Por isso, de novo, gente, vamos lá. Vai ter uma fala específica sobre estresse, saúde mental de famílias. É muito importante essa fala, é muito importante escutar. Essa troca de experiência, Sim. né? O escutar, a troca de experiência, vivências diferentes. Sim. É muito importante isso. Você se vê, olha, não sou eu que passo por essa situação, como tem inúmeras pessoas. Em muitas situações, embora algumas diferentes e de diferentes realidades também, você se conecta sempre em algum momento. Sim. Né? Você passa por muitas dificuldades ali parecidas. Sim, sim. E até tem algumas ações que favorecem isso. Vai deixar ali a criança na terapia, vai fazer 1 ou 2 sessões ali, aproveita aquele horário e vai fazer uma sua também. Deixou a criança, entrou na salinha ali, você entra na outra. Deixa comunicado, tô ali fazendo a minha sessão, acabando, volta e tá tudo bem. Porque é um momento de cuidado de si fundamental. Porque a coisa vai passando, a rotina vai atropelando, a vida vai atropelando. Isso. Quando você vê, já não tem mais mecanismos de sair. Então, tem que agir antes. Igual eu tô falando, antes muito de importante. ver que vai acontecer. Muito importante. Já começou a dar sinais e a Beatriz vai falar sobre esses sinais lá, vai dar dicas. Agravante demais. Porque quando já é remediativo, já não é mais preventivo, né? Exatamente. Já tá remediando algo e às vezes o remédio em si sozinho não dá conta. Vai ter que ser um remédio com uma intervenção, como já tá num nível muito elevado de estresse, às vezes aí se configura até um transtorno aí do pânico, tem uma crise severa, às vezes fica até acamada, acaba piorando muito o quadro, o tempo de retorno é pior, enfim, então assim, o se cuidar ele é fundamental. Né? Então, exatamente. Dentro dessa linha. Passei por isso na pele, é muito difícil. Foi um período assim muito difícil e me vinha, meu Deus, eu vou morrer. Aquela sensação de morte, de como é que vai ficar meus filhos. Um desespero só. Até no adoecimento a gente pensa nisso, né? Como é que eles vão ficar? Eu não posso ficar desse jeito. E gera cobrança e piora mais ainda. Exatamente, desse jeito aí é uma agonia só entende quem passa, quem vivencia e quem troca esses relatos aí no dia a dia. Sim. Que conhece aí todas as nossas dificuldades. Adriana, a ideia quando a Ana Paula pensou em criar esse espaço pro CITEAR, muito importante. Sim, eu queria que ele fosse. É que faltam braços, faltam recursos financeiros, faltam recursos de pessoas, né, recursos humanos
para conseguir criar vários ambientes. A gente sabe que é importante, mas é muito difícil para as famílias também participarem desses espaços. Igual você comentou, é difícil agenda, né? Tempo. E para as famílias participarem também, porque para ir para o congresso, por exemplo, com o que eles vão deixar a criança? Aí tem horário de trabalho. E horário de trabalho que conflita com a agenda do evento. Então, assim como para você é difícil também participar do congresso, outras pessoas também têm essa dificuldade, sabe? E a gente pensa em como a gente faz, gente. Como é necessário isso, essa troca de experiência e também esse conhecimento que a gente vai receber através desse congresso, né? E fala pra gente quais são os principais desafios enfrentados, né, para a organização de um evento desse porte aqui em Roraima. Em Roraima, aí é o que quebra a gente. Porque a primeira é a logística de transporte do pessoal. Que sempre tudo mais distante, né? Tanto pela agenda, se é difícil internamente aqui você arrumar profissionais para participarem do congresso enquanto palestrantes e tudo mais, porque tem que disponibilizar a agenda, deixa de ganhar o dinheiro deles, que normalmente são atendimentos, né, que eles fazem. A logística é muito difícil para vir e para voltar. Então, eles gastam em um dia e meio para vir, um dia e meio para voltar. São 3 dias da agenda deles profissional que eles deixam em aberto. Também o custo disso. Então, por sorte, todas as pessoas que vieram para cá e virão para cá são amigos nossos. Fizeram doutorado com a gente, foram nossos orientadores, foram colegas, são supervisores das crianças e tal. Então, são amigos que a gente chama, eles cobrem só o custo deles para vir para cá. Então, legal, isso já reduz muito. Ainda assim, é um custo elevado. Porque só de passagem, hospedagem e alimentação, porque eles estão deixando de ganhar dinheiro. Chegar aqui e ter que gastar, não. Então, a gente tem que pegar eles no local, levar... Quando leva para almoçar, pagar o almoço deles, né? Um mínimo ali né? De custear, pelo amor de Deus, a estadia e a viagem, né? Já que eles vêm aí como forma de só somar, né? Sim, são pessoas incríveis. Além de profissionais incríveis, pessoas incríveis. O Leandro, o que ele pediu foi, dos momentos que ele estivesse aqui, organizar atendimentos dele aqui. Então, quem tiver interesse em uma avaliação psiquiátrica de primeiro mundo, assim, um cara incrível... Entre em contato lá com o Autismo em Vista para agendar. Não sei se ainda tem vaga, porque o atendimento dele é extremamente personalizado, então não é rápido. Então ele tem uma agenda super curta. Então é muito bom, mas é aquela coisa, são poucas vagas. Então não sei se ainda tem lá. Se eu não me engano, o valor da consulta está R$ 1.500, porque... realmente é um horário maior, não é uma hora só, um negócio bem elaborado. É a consulta, né? É só a consulta. A consulta com aquele acompanhamento, entendeu? Mas aí e é consulta com o direito a retorno, né? Tem isso, é importante. Como eu falei, é um cara estudado, ele lê documentos, ele sabe, ele direciona, ele reavalia, é um cara assim... Muito, muito bom mesmo. Muito preparado na área, Sim. Né? Então, a única coisa que ele pediu foi isso. Olha, os atendimentos que eu faria aqui, se puder agendar aí, se tiverem pessoas interessadas, aí é inteiramente o agendamento dele, a consulta é dele mesmo. O Autismo em Vista não está recebendo nada por isso. Tudo vai ser emitida nota e tudo mais em nome do próprio psiquiatra. Então, são pessoas que vêm para cá nessas condições. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Outra dificuldade são as agendas. Então, assim, como eu tô te falando, vamos organizar aí, vai ser dia de final de semana o congresso. Aí profissional não quer. Por quê? Porque é formação continuada, é formação profissional. Então, deveria estar dentro da jornada de trabalho com o chefe liberando. Tá certo, ele tá certo. Quantos vão fazer isso? Muito pouco. Poucos, né? Mas tá certo. E aí foi a solicitação que o pessoal fez no primeiro evento. A gente tentou ajustar, mas foi muito difícil a logística, o horário. Parcerias também é muito difícil. Eu acho que a gente está num momento econômico também muito difícil. Então, a questão financeira está bem difícil para as empresas participarem, patrocinarem. E tudo que a gente ganha de ingresso, a gente reverte... De ganho de dinheiro, a gente reverte em ingresso. Isso está sendo a nossa causa, assim. Fulano doou. A gente tem uns parceiros lá, doaram dinheiro. A doação do dinheiro, vamos supor, R$2.000. R$2.000 serão convertidos em caso ali... 2.000... Arredondando... 20 ingressos. 10 ingressos, na verdade, né? R$2.000 dá 10 ingressos. Eu tinha comentado assim, na importância do quanto esse congresso é importante para as famílias e, lógico, para os profissionais que atendem, né, essas crianças, esses jovens, as famílias também. Mas fala pra gente, Rafael, o evento ele tem como foco apenas os profissionais ou também o público em geral, quem quiser participar? Muito boa sua pergunta, Adriana. Bem que você me lembrou que eu ia falar disso e ia acabar esquecendo. Bom,
O evento ele é direcionado a toda a comunidade. Toda a comunidade. Então, terá espaço para alunos de graduação, de pós-graduação, profissionais já formados e que atuam na área, profissionais formados que não atuam, mas querem conhecer. A linguagem dos profissionais serão ajustadas para envolver quase todas essas áreas. Para aqueles que já atuam, que têm especialização na área e tudo mais, vai ser coisa que terá novidade? Sim, terá novidade. A diferença é que será uma participação menor dentro do evento, mas sinalizando com fontes, né? É um evento científico. Então, toda a apresentação é pautada em evidência científica, com artigos, livros, e eles serão recomendados. O profissional que for lá, que atua na área e queira conhecer um pouco mais, terá acesso a esses materiais. Então, o evento ele é aberto a toda a comunidade. A gente quer isso, que todo mundo participe, pelo menos para entender um pouco da realidade da pessoa com autismo, da família da pessoa com autismo, do que a literatura científica fala também sobre o tema, né? Muito necessário, muito relevante. Como é que o Congresso ele pretende contribuir aí com a formação de professores da rede pública? Então, como eu comentei lá contigo, lá no comecinho, a gente, além das temáticas principais, terão pelo menos três minicursos focados especificamente para escolas, né, para professores, tanto professores da sala comum como professores da sala de recursos multifuncionais. Além disso, a gente entende que para o professor é importante saber a visão da família. A relação família-escola está cada vez mais complexa, digamos assim. Muito relato de pais reclamando da escola, muito relato de escola reclamando dos pais. Então há uma falta de clareza nos papéis ali, do qual é responsabilidade de um, qual é de outro, e no trato mesmo, né? O elo de comunicação está muito fragilizado. Então é importante estar ali para entender o papel um do outro. Vai ser importante para as famílias verem como as escolas estão sobrecarregadas, como que os professores estão sendo sobrepujados de um sistema bastante opressor, bastante delimitado, né? E vai ser importante os professores verem a família, como é que essas mães estão cansadas, como é que esses pais que largam as famílias deixam a situação ainda mais fragilizada. Então, a gente entende que é um espaço de empatia também, além de formação, empatia. Muito. Nessa trajetória de escola, fazendo aqui um breve resumo, encontrei pessoas assim que, nossa, eu me perguntei, me questionava, realmente essa pessoa era para estar aqui, né? Assim, preparo zero, né? Empatia zero. Eu disse, nossa, é um profissional da educação. E depois, em outros tempos, encontrei uma pessoa que, meu Deus, foi assim a salvação. Você acreditar na humanidade, acreditar no profissional. Nossa, essa pessoa é maravilhosa. Inclusive, eu já trouxe ela aqui, professora Cássia Jeane, maravilhosa, professora de sala multifuncional, excepcional. Excepcional. Você não tem noção do quanto essa professora é assim incrível, empática, gosta do que faz, só queria mais recursos e mais condições para estar trabalhando com essas crianças. E ela fala que não sai da escola que ela está, porque assim, você está num ambiente que nem todo mundo gosta do que faz, nem todo mundo está preparado para aquilo ali. Então ela disse, eu não saio daqui por causa das minhas crianças, que ela chama os filhos da gente de minhas crianças. Ela cita o nome de todos e ela gosta. E já cria aquele vínculo afetivo, né? Já passa a conhecer a história da família e já passa a ter amor, a ter carinho, a ter cuidado. Sim. A se fragilizar com cada situação. Incrível. E por mais Cássias, né, que você falou? Isso. Por mais Cássias, pelo amor de Deus. Nesse mundo. Sim. Nossa, muito mesmo. Por muito mais. Mesmo. O que eu fico muito, isso relato em momentos de palestras, em escolas e conversas e tal, disso, de que em uma certa escola que eu fui convidado por essa professora de sala de recursos... Essa mulher mereceu honra ao mérito, porque é incrível. Eu fui convidado para falar sobre manejo de comportamentos interferentes, a criança estava batendo em sala, como que a gente podia fazer. Fui lá, fiz um trabalho ali de uns 4 encontros com eles. E legal, beleza, finalizamos, passou. Aí voltei nessa escola depois, a convite dela de novo, mas eu já vi que a postura dela estava mais diferente. No começo, uma pessoa sonhadora, envolvida, e ali na segunda vez eu vi que ela já estava um pouco mais apática, um pouco menos ativa. Passou, fui pro pós-doc, voltei agora e fui convidado por uma outra pessoa para uma outra escola. Chegou nessa escola, ela estava lá. Ela estava aparentemente dobrando, né? Fazendo
serviço em 2 escolas. E aí cumprimentei. A Adriana era outra pessoa. Nossa. Apagada, cansada, sabe? Aí, tá tudo bem, não dá, não consigo mais. Ela foi sufocada. O bom profissional, meu pai ainda brincava muito disso. A recompensa de um bom profissional é mais trabalho. Então ela foi bombardeada de crianças mais complexas, porque ela é uma pessoa muito boa, muito proativa, não sei o quê. Vai aceitando. Os problemas escolares mais complexos ali de atuação da escola, porque a gente pensa que a escola é só atendimento da criança, né? A educação da criança. Não, tem documento que tem que preencher, tem relatório, participação em atividades. São coisas. Então, todas essas ações mais problemáticas, como uma pessoa muito proativa, muito envolvida, foram passando para ela. E isso foi acabando punindo essa participação dela, essa proatividade. Acabou desenvolvendo aí uma ansiedade também, as coisas assim. Os professores estão adoecendo muito de burnout. Sim. Muito, mas tá demais. Essa estimativa recente, 30% dos professores afastados do estado são, de Roraima, de professores são por saúde mental. Agora, 30%. Agora você imagina a situação do professor que já tem ali uma turma grande. A maioria dá aula em várias salas, ou aqueles que estão lá no município que tem uma turma de manhã ou da tarde, e eles ainda têm 1, 2, 3 crianças com necessidades especiais. Sim. E muitos não têm o cuidador, às vezes, né? Essa carência de cuidador, professor cuidador, é essa dificuldade. E às vezes, e no estado, quando tem um professor, às vezes ele dá conta de 2, 3. E se tem um aluno que é mais pesado, e aí como é que fica? É isso aí. Como é que fica essa situação? Isso a gente está falando de laudo, mas tem realidades aí mais agravantes, sim, Adriana. Pensa o movimento, os migrantes que estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Você tem aí pessoas, migrantes, estou falando de países, mas tem os migrantes também de comunidades que estão vindo para cá. Isso tudo chega na escola. É mais uma somatória. É mais um aumento. Isso. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos, a estimativa, posso estar errado. Aí quem está escutando tiver interesse pode dar uma olhada aí nas fontes reais aí do censo. Mas nos últimos 10 anos, o aumento da população foi de 40%. Então a população do estado aumentou 40% em 10 anos. Teve tempo de crescer profissionais, estruturas físicas, recursos financeiros nessa... E é por isso que acontecem situações como vem acontecendo. Às vezes você precisa de um atendimento público, até os teus direitos estão sendo olhos fechados para ele. Tá desesperador. Teve uma vez que eu cheguei com uma criança pequena passando mal, eu não tinha com quem deixar meu filho autista, né? Tipo, tô tirando ele da rotina, posto de saúde, muito barulho, muita gente... Aí já não foi legal. Fica quieta ali até um determinado tempo. Dali a pouco, com um tempo mais de espera, já começou a ficar agoniado. Aí já sabe como é que fica, né? E aí eu fui lá, olha, com toda a educação do mundo, né? Eu tô aqui com uma criança passando mal. Essa criança estava hospedada na minha casa. Tô com a criança passando mal. Tá por cima e por baixo, tá demais. Já foi assim 5 vezes. Eu tô com a criança autista, não tive com quem deixar, não trouxe para ser preferencial de forma alguma. Eu preferia esperar horrores aqui e deixar o meu filho. Quem que vai levar no saudável, hospital assim, pois é, porque ele tá saudável e aqui você tá propenso a pegar outras coisas. E aí eu colocava a máscara e aquela agonia, né? Fui lá educadamente, a pessoa se recusou a me receber. E aí já estava com quase 5 horas de espera. Deus amado. E aí eu simplesmente desisti e saí. Aquilo ali foi demais. Eu digo, aqui eu não retorno mais. Então, assim, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Adriana, e quando a gente fala de espaço como congresso, é para ter essa visão do outro, para conhecer essas realidades. As realidades que são bem difíceis, né? O se colocar no lugar do outro, para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso conhecer a realidade do outro. Se eu não conheço, o meu nível de empatia vai ser limitado. Então, quando a gente cria ambientes como esse, não é para resolver o problema do filho XY. São trocas de ideias de várias áreas, né? É geral. Desde a mais simples a mais complexa. Sim, e até na minha disciplina de psicologia da aprendizagem, eu brinco com os alunos durante as atividades que, assim, conhecer o outro implica em eu saber os valores que o outro tem para sabendo deles, conseguir dimensionar muito superficialmente o quanto de importância que aquela coisa afeta essa pessoa, né? Então, quando a gente fala disso, de não, é para a família,
É importante tal coisa? É importante tal serviço? Eu não sei. Eu acho que sim, mas aí eu preciso da família, conhecer a realidade dela, nas falas dela, poder dar essa proporção de valores, né? Não, pra Adriana tal coisa é fundamental. Pro, sei lá, isso. Rogério, não é tanto, porque o Rogério tem outra prioridade nesse momento na vida dele. Então, o pai conhecer a realidade desse professor, exato. Do professor de um modo geral, entendendo que tá sendo bombardeado. A Adriana tá desesperadora, assim, eu fico com muita preocupação que eu formo professores ali na universidade, né? Eu sou professor de centro de educação. Então, eu formo professores que vão chegar numa realidade escolar caótica. Enquanto tá ali na prática, na teoria é uma coisa. Quando chega na prática é outra realidade. É outra. Será que você vai ali lidar com aquilo tudo? Você vai saber lidar com aquilo Sim. tudo? Porque enquanto tá ali na teoria tá bacana. E eu, de novo, sempre comento durante as minhas falas em palestras, eventos e tudo mais, eu tô aqui para falar do ideal. Porque quase sempre o final das perguntas mas professor, é a teoria, mas aqui é a realidade. Eu falei, exato, essa realidade ela é muito diferente. A realidade de Roraima é muito diferente do resto do país e do mundo. No entanto, você precisa saber o ideal. Porque se eu não sei o caminho que eu devo chegar, eu não tenho pelo que brigar. Eu sei que o ideal está ali. Conhecer a situação de cada um. Né? O ideal está lá. Eu preciso chegar lá. Então, eu preciso brigar por melhorias nessa direção aqui. Então, as minhas falas quase sempre falam, gente, eu sei que o que vocês vivenciam aí pode não estar alinhado com isso daqui. Mas vocês precisam saber que isso daqui existe e deveria existir na realidade de vocês. Se não tem, vocês precisam brigar com instância superior, e por aí vai para cima, país de um modo geral, porque a gente precisa reformular a educação como um sistema. Exato. Sistema brasileiro. O negócio precisa mudar a avaliação, processos o MEC está precisando de ajustes faz muito tempo. Então a gente precisa, enquanto unidade, porque enquanto houver essa rixa, escola, família, universidade, educação básica, esses grupinhos, a gente não está unido para fazer essas buscas por melhorias. Então o Congresso ele possibilita esse espaço de conhecimento da realidade do outro, da realidade do ideal e como que a família ajuda a escola a brigar também por esse ideal. O professor vai começar a brigar, a família entra junto. E aí duas forças se somam, né? Exatamente. E aí a coisa fica mais forte. A compreensão é o primeiro passo para você chegar a um consenso e aí para uma evolução, para uma melhoria. E como é que os temas sobre a ética nas intervenções e os diagnósticos também têm sido aí recebidos pelo público? Olha, foi uma a parte do diagnóstico é um dos temas mais assim, questionados em praticamente todo lugar que eu vou. Assim, todo lugar, o pessoal, mas tá tendo aumento de verdade? Não é só uma moda, não é isso, não sei o que, não e tal. Então, o diagnóstico ele é fundamental, o diagnóstico tardio, o diagnóstico errado, tem acontecido com muita frequência. Então, vai ter alguém dessa vez, não serei eu a falar, vai ser o Leandro, que vai falar, o psiquiatra, que domina essa área. E é uma necessidade, né? A gente precisa saber mais sobre isso. E a ética, como eu comentei no começo aqui, a gente precisa saber o que faz, como faz, quando faz, para a gente saber que está certo ou se está errado. Tanto para você proteger o seu filho de possíveis violências ali dentro do trabalho, do profissional, como saber que a coisa está caminhando direito, como deveria. Vou te dar exemplo, Adriana. É comum eu receber vídeos de crianças em determinadas condições que o pessoal manda pedindo orientação. E aí tem grupos, às vezes, que eu participo, me colocam em grupos de atendimento da criança e tal. E aí jogam lá no grupo, com um monte de gente, vídeo da criança fazendo o comportamento que está sendo alvo ali da discussão. No fundo, passa uma criança nua, porque está passando processo de desfraude, então vídeo gravado na escola ou na clínica, e passa a criança atrás nua. Está ferindo a ética. Isso não pode acontecer, você não pode compartilhar um vídeo num espaço daquele com uma exposição de uma criança que não participa desse ambiente. Tem que ser algo totalmente exclusivo. E em grupo de WhatsApp, alto risco de vazamento, não pode, sabe? Tem que ter mecanismos de proteção à imagem da criança, hoje, da família. É muito recomendado enquanto área da comunicação, né? Em relação ao uso da imagem, em relação ao que você deixa sair ali, principalmente quando se trata de crianças. Né? Hoje, infelizmente, a rede social está muito aberta. Sim. Hoje em dia tem muitos pedófilos aí disfarçados
pensado. Hoje em dia, a inteligência artificial também por trás de tudo isso. Exatamente. Então, uma série de coisas. É um assunto amplo aí que envolve muitas coisas, Sim, né? por isso que o André, o André, além de tudo, ele é presidente de uma associação que tenta fazer uma certificação, um controle desses profissionais que se dizem profissionais especialistas em aba e tudo mais. O que precisa para ser um profissional dessa linha? Então ele vai fazer discussões um pouco direcionadas a esse ponto para, de novo, todo mundo pode, ao escutar a fala dele, entender e ajudar. Então, um profissional da escola receber um relatório de um profissional usando termos, coisas que não são compatíveis com aquela abordagem, que não tem uma certificação certa, tal, pode ajudar a família dando feedback, sabe? E como é que os minicursos eles foram aí pensados, né, para atender diferentes perfis também de participantes? Na mesma sequência, Adriana, quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em pessoa com autismo, a gente tem que pensar ela enquanto um todo, não só da escola, não só da clínica. Então, de modo geral, né? De modo geral. E todos os minicursos, quase todos os temas da palestra, eles surgem dos próprios participantes do primeiro. Então, foram várias sugestões, demandas que surgiram dos minicursos anteriores. Alguns minicursos se repetiram, outros não, nessa demanda. Então, é interessante para a comunidade aprender sobre isso. Igual, terão dois minicursos de adaptação de atividades escolares. Uma voltada para professor de sala comum e outra para professor de sala de recursos multifuncionais. Porque é uma demanda muito grande. Eu não sei como eu adapto. Nossa, muito, muito comum receber esse tipo de demanda dos professores. Então, é importante esse minicurso. Então, a gente colocou lá. Então, os minicursos, eles nascem dessa abordagem multidisciplinar e também envolvendo quem é o alvo. Então não adianta aí o Rafael, junto da equipe organizadora do evento, que é muito capaz, muito competente, mas não está vivenciando ali a realidade e tudo mais. Então a gente precisa ir na fonte. Então a gente fez procuras, surgiu o professor, o Leandro vai falar também sobre uso de remédios. Que ele sugeriu o tema. Rafael, posso falar um pouco aqui sobre psicofarmacologia? Fantástico. Mas antes, vou perguntar pro pessoal lá no Instagram. Abrir uma enquete no Instagram, vocês acham interessante e tal. Super interessante. Senão a gente poderia surgir outra coisa, né? Todo mundo aprovou, beleza, entrou. Então é uma construção, Adriana. A ideia do CITER, quando a Paula pensou... São necessidades mais corriqueiras, né? Sim. De modo geral. E se transforma, né, Adriana? O que a gente acha que é importante hoje, amanhã pode deixar de ser. Então a gente precisa se atualizar. Porque também tem a questão de cada qual vai passando por fases, né? Sim. E a ideia do CITER, como eu falei, ela é feita de múltiplas mãos. E talvez o CITER 3, talvez outra pessoa assuma a proposta de realizar o próximo CITER e dentro dessa perspectiva inclua coisas de uma determinada área que ele tenha mais envolvimento. Eu queria muito envolver mais os alunos da graduação. Eu tenho poucos alunos envolvidos ainda. Eu queria envolver mais. Só que eu não tenho condições humanas de fazer todo um negócio grande, né? Então é um evento muito grande, uma proporção muito grande, desgasta muito, cansa muito. E eu tenho outras demandas, coordenador de curso, pai, professor de 3 disciplinas, exato, orientador de mestrado, então não já está fazendo muito, viu? Você já está fazendo a sua diferença. Muito obrigado, muito obrigado. E qual é o impacto de trazer esses palestrantes com mestrado, doutorado, Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você que nos acompanha aí pela Rádio Web da Defensoria, eu sou Adriana Carla para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Nós estamos aqui sempre abordando temas relevantes para os profissionais, para as famílias atípicas. Aqui a gente acredita que toda voz é importante e que o diálogo é a ponte para uma sociedade mais empática, diversa e justa. E hoje nós vamos falar sobre o Congresso sobre o Autismo, que traz aí a ciência, inclusão e informação profissional no Conversas Inclusivas. O nosso convidado de hoje, para nos passar todas essas informações e ter aqui um bate-papo super descontraído e muito informativo para nós, famílias atípicas, eu estou aqui com o Rafael Vilas Boas. Ele é um dos organizadores do Congresso. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao Conversas Inclusivas. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho, parabéns por esse espaço, a visibilidade,
qualquer coisa que se discute dentro dessa linha é maravilhoso, ainda mais nesse espaço com grande impacto, né? Que leva informação para múltiplos lugares. É maravilhoso. Então, parabéns. Muito necessário. Obrigada. Demais. A gente merece esse espaço, né, Rafael? Sim. Precisamos de representação. Exatamente. Aqui a gente dá vez e voz, visibilidade, tudo para nós, famílias atípicas. A gente merece ser visto, ser cuidado. Perfeito. Exatamente. Respeitado. Exatamente. E começo de conversa, como é que surgiu aí a ideia de criar o Congresso Internacional sobre o transtorno do espectro autista em Roraima? Perfeito. Bom, é uma trajetória mais longa, não é só o Congresso, o Congresso ele é resultado de um processo e vejo como resultado ainda contínuo, ele é só uma etapa. Aí tem mais coisas que vão surgindo por aí, né? Mas ele foi idealizado pela Ana Paula Porta, que ela é a dona da empresa Autismo em Vista, que atende crianças com autismo e pessoas, em geral, com autismo aqui em Boa Vista, e a minha esposa, que a gente fez o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado no exterior. E durante esse período a gente teve contato com muitas pessoas e quando a gente veio para Roraima, a Ana Paula teve a ideia de trazer um professor de lá, que foi o nosso orientador, né? O professor Thomas Higby, da Utah State University, lá em Logan, no estado de Utah. Falou, já que vai estar aqui, ele aceitou vir, que ele vai estar aqui, vamos abrir para o público geral, não apenas aqui para o instituto dela, né? E aí, vamos, beleza. Nisso também chamamos a doutora Grace Donati, que ela é de Bauru, ela é fonoaudióloga também, com doutorado em análise do comportamento, que atua dentro dessa linha da educação da pessoa com autismo. E ela aceitou também vir para cá. Que maravilha. E aí a gente conseguiu juntar mais pessoas locais, a gente reuniu profissionais da área que atuam, e aí nasceu o primeiro CTA, um congresso internacional com a presença do professor Thomas, mais os nacionais e ainda envolvendo todas as instituições aqui locais, famílias, teve uma representação muito legal e idealizado pela Ana Paula com essa intenção muito generosa dela de abrir o conhecimento. Poderia ter ficado só no trabalho dela, mas ela entende, assim como você, com esse seu espaço, ela entendeu que o momento não era de ser individualista, mas de ser colaborador na sociedade. Então, trazer, já que estava vindo para cá, vamos abrir para todo mundo. E aí todo mundo participou. Tivemos, acho que quase 900 inscritos, participantes do evento. Olha que coisa boa. A gente sabe que já teve a primeira edição, essa é a segunda edição, né? Isso, e quais foram os principais aprendizados da primeira edição realizada em 2023? Bom, no primeiro congresso, como foi o primeiro, né, a gente não teve muita participação de universitários, de alunos de graduação e pós-graduação, inclusive com submissão de trabalhos não tivemos, só tivemos uma submissão e fora do prazo, deu um erro na plataforma. E dessa vez a gente resolveu antecipar isso, fazer uma divulgação um pouquinho maior para a submissão de trabalhos. Também tivemos dificuldades de logísticas, né? Porque só tinham 2 locais que poderiam comportar um número muito grande de pessoas, que era o CAF e o Teatro Municipal. E o CAF estava em reforma. Então a gente não teve como fazer só mesmo Teatro Municipal para esse volume grande. Mas por sorte a Prefeitura Municipal foi uma parceira muito bacana do primeiro e está sendo agora no segundo também. Então ela cedeu o espaço para a gente, ela também comprou ingressos para os professores da rede. Então foi algo bacana e agora a gente vai centralizar. Aqui no primeiro teve essa dificuldade. Parte do evento foi no Teatro Municipal e parte dentro da UFRR. Esse ano não, vai ser tudo dentro da UFRR. O evento principal vai ser no CAF, todas as palestras serão no CAF e os minicursos no Centro de Educação e no bloco de música. Até o momento a gente está formalizando ali a solicitação para os minicursos acontecerem nesses espaços. Então o pessoal vai transitar dentro da própria universidade, não vai ter problema com trânsito local, né, para sair do trabalho e vai ser tudo centralizado ali dentro. Perfeito, tudo em um só ambiente, né? Sim. Facilita muito. Bastante. E o que motivou a realização aí da segunda edição do Congresso? Bom, o primeiro foi um sucesso, né? Foi muito legal, as avaliações que tivemos foram muito bacanas, aprendemos bastante, incluímos novos temas. No final do evento a gente fez perguntas, o que vocês gostariam e tudo mais, a gente incluiu coisas que seriam legais a gente abordar no segundo, e além disso a gente, como parceiro do primeiro tivemos a UPA, né, a associação, eles fizeram o congresso deles, o evento deles, com base nesse projeto nosso que a gente entregou para eles fazerem o deles, eles fizeram, e esse ano a gente pegamos a linha aí contínua e falamos, agora vamos fazer o segundo. A ideia do segundo foi aproveitar esses novos tópicos. Quais são os novos tópicos que o segundo congresso vai trazer? Primeira questão da ética. Então, muito se tem hoje de profissionais atendendo. Todo mundo é especialista em aba em algum nível. Até o pessoal brinca, professor, tem fulano que é especialista em aba. Rapaz, mais um? Não é especialista em autismo.
tem um monte por aí. Aí a gente escuta, por outro lado, a parte ruim. Tem realmente muitos profissionais se formando dessa linha, o que é muito bom, mas tem pessoas que dizem que se formaram e fazem práticas que não são validadas. Mas ele não tem um conhecimento certo. A família muitas vezes não sabe se isso pode, se não pode, como que pode, quando que pode. Então a gente trouxe isso para esse evento, vai falar sobre ética, e quem vai falar disso é um professor de fora, que é o André Borges Varela. Ele fez pós-doutorado nos Estados Unidos, ele tem uma certificação internacional, que é o BCBA. Um cara fantástico, assim, maravilhoso. Ele vai falar sobre ética aqui no estado. O segundo é diagnóstico, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Então, como é que está hoje o diagnóstico de autismo? Quem vai falar sobre isso vai ser o Leandro Reveles, que é um psiquiatra, que trabalha num modelo de diagnóstico muito bacana, que é interdisciplinar. Ele analisa relatórios, acompanha, ele tem uma formação também em aba para analisar relatório, né? Uma coisa é você pedir o documento, a outra é você saber como usar esse documento. Exatamente. Então, e ele sabe, ele faz ele tem essa especialização, ele é supervisionado por um doutor na área, que inclusive é um grande amigo meu. Então, um cara muito bom. Então, o diagnóstico vai ser o segundo pilar. E o terceiro é o de telas, o uso de telas no desenvolvimento. Então, após a pandemia, e durante a pandemia e após, a gente teve aí muito efeito do uso de telas. E aí fica sempre aquela coisa meio incerta. Pode, não pode? Quando que pode? Pode com o quê? Não é só o tempo de uso de tela, mas também do conteúdo que é consumido durante esse uso de tela que importa. Exatamente. O que pode causar, né? Exato. Tem tantas coisas que dá para fazer em cima disso aí. Sim. E é um tema muito relevante, é um tema muito atual. Realmente é uma preocupação hoje muito grande, assim, em cima dos nossos jovens de modo geral. Principalmente para os nossos autistas. E eu vivo isso em casa, tanto comigo quanto com meus filhos. É muito difícil. E cada vez mais a gente é pressionado a usar. Durante até minha disciplina na faculdade, que a disciplina que eu me é tecnologias, uma delas, né? É tecnologias aplicadas à educação. E a gente discute, cara, a gente está preso num mundo social digital. Aí, conversando, gente, vocês vão sair e tal. Aí a gente faz algum encontro ali durante a aula, traz um bolo, alguma coisa pra gente conversar de uma maneira mais descontraída. E quando o momento das pausas, que é só pra, sabe, intervalo da aula mesmo, normal, quase todo mundo pega o celular e fica ali. Exato. E aí, nessa última disciplina, até brincar, professor, a gente tava aqui, mas conversando entre a gente. Eu falei, vocês estão brincando, você tá um de frente pro outro e vocês estão ali no grupo conversando. O negócio virou infelizmente. Então a gente fala, não, a criança, eu acho que o cuidado tem que ser maior. Mas a gente tem que se policiar também no nosso próprio uso de telas. E é uma das coisas que eu, inclusive, vou ter o meu espaço de fala lá no evento, que é o que eu vou abordar, de estratégias. Como que vai, como que é, quais são os efeitos. Como você perguntou, o que causa no cérebro o uso excessivo de telas. Então, primeiro, o uso de telas. Segundo, o uso de determinados dispositivos, né? Então, algumas redes sociais causam mudanças muito significativas no nosso cérebro. Dependendo do conteúdo, né? Sim. Passou um neurologista aqui com a gente. Ele falou que o uso excessivo de telas também, aquilo que vem facilitado para o cérebro, o jovem não está pensando. Exato. Então, as ramificações elas estão em constante ali crescimento. Sim. E aí não funciona, porque você já está tendo tudo ali para você. Sim. Então, o teu cérebro fica com preguiça de pensar. É nessa linha, exatamente, é nessa linha. E fora, por exemplo, a própria produção de dopamina, aquela sensação de prazer, que ela fica muito... Antes, a gente precisava emitir um certo esforço para ter essa recompensa, né? O sistema de recompensa do nosso cérebro. Faço uma atividade física com determinada frequência e intensidade, o meu cérebro produz os elementos do prazer. Exato. Agora, na tela, não. Eu tô sentadinho aqui, só o dedinho passando na tela e ele já me gera essa produção. Então, isso essa dependência, né? Sim, e aí como tudo habitua. Então, nosso cérebro ele chega a um certo ponto que, como eu tenho muito fácil, muito rápido, ele habitua. E aí, quando há habituação, aí há um prejuízo mais significativo nessa sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Então, é um dos pontos, né? O terceiro. E só para finalizar, eu falo demais, Adriana, você precisa me dar uma direcionada, senão eu vou embora. Um dos pontos que a gente vai iniciar agora, talvez no próximo CITEAR, o 3, seja o ponto, né, também de atuação, que é o mercado de trabalho.
Então, assim, nessa fala, né, nesse evento, teremos a fala da doutora Jaqueline, ela é professora do curso de administração, ela atua dentro iniciando, né, nessa área de conhecimento de mercado de trabalho para pessoa com autismo, vai falar um pouco sobre, mas a gente sempre pensa, né, a gente cria o filho para o mundo. Exato. A gente quer que em determinado momento da vida ele tenha a independência, que ele viva a vida dele, a casa dele, tudo mais, né, a família dele. Mas o mercado, ele está preparado para receber essa pessoa? Sabe? Como que tá isso? Como que essa pessoa também consegue se preparar para esse mercado que já não é justo atualmente? Então, assim, a gente já não acha muito fácil de trabalhar. E ele vai achar? Como é que ele vai fazer essa relação, né, com o empregador e tudo mais? Então, a gente vai trazer essa fala da Jaqueline, mas como um ponto inicial, como um ponto de partida para que talvez no próximo evento a gente tenha isso de maneira aprofundada. Então, esse vai ser no sábado à tarde, essa fala da Jaqueline, e vai ser uma tarde de sábado incrível, porque ela vai pegar essa parte de mercado de trabalho, né, que é um eixo que eu acho que grande parte dos pais que eu converso, que eu tenho contato, tem essa preocupação do futuro do filho. E logo em seguida um relato de uma pessoa com autismo que tem filhos com autismo, que é a Gisele Faust. Ela vai dar o relato dela, a expectativa dela, a perspectiva dela, como ela concebeu o processo. Vai ter uma fala muito livre dela, um espaço de representatividade mesmo da família. Como que foi para ela, e ela vai dar o relato dela lá. Uma mulher incrível, assim, incrível. E logo após ela virá a Beatriz Costa, que é uma psicóloga que ela atua dentro dessa linha de estresse, de autismo e outras, né? Uma psicóloga muito, muito, muito capaz, muito bem formada, né, da linha. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. Estratégias de identificação e quais são as saídas para o estresse. Né? Porque, como eu estava comentando, né? Quando a gente olha, como a gente passa muito tempo só olhando para o outro, para a criança e tal, a gente se esquece no processo, a gente não se olha mais. Acontece muito. É raro, acontece com frequência, né? Isso. Então, ela vai fazer uma fala bacana sobre isso também para finalizar a tarde de sábado de uma maneira incrível. Então, vai ser uma tarde de sábado bem, bem rica. Então, a evolução do Congresso 1 e 2 está dentro dessa linha até o momento. Porque basta um tema assim, ó, para vir vários assuntos. Sim. E de diferentes aí níveis, né? Sim. Inclusive a questão do comportamento do autista, as crises que ele tem. Sim. As crianças, hoje uma coisa assim que me é muito preocupante enquanto mãe, eu acredito que não seja só o meu que passa por isso, né? Eu tenho um filho de 16 anos já. E assim, ele é bem tranquilo, depois de muito trabalho, né? Muita terapia, muito acompanhamento, muita dedicação. Foram 8 anos paradas, assim, só dedicada a ele. E assim, como os profissionais sempre falam, você tem que deixar ele ter sua autonomia. Você não vai estar aqui para sempre. E essa é a preocupação da gente quanto pai, né? Sim. E aí essa questão também no uso da tela, a questão de limitar o tempo. Às vezes os pais trabalham, nem todo mundo está ali sem trabalho, tem os pais que trabalham e aí você às vezes deixa com alguém, deixa com um familiar. Como controlar isso tudo também? Sim, né? Adriana. Por isso que eu falei, é um dos pontos da minha fala, porque em geral há uma sobrecarga sobre a família de que, não posso deixar meu filho. Nossa, mais uma coisa que eu tenho que controlar, que eu tenho que direcionar. Mas isso é quase que humanamente impossível no contexto que a gente tem hoje, né, do capital, do capitalismo. Quanto que a gente tem que trabalhar, prover e recurso e isso e aquilo. Aí é um dos pontos que eu vou trazer na minha fala, que eu faço um levantamento de como que está a jornada de uma família hoje comum, né? Tempo 44 horas de jornada semanal de trabalho, mais atividades de escola, acompanhamento de terapias. Quando que a gente tem tempo, enquanto pai, enquanto profissional e tal, para fazer uma vivência mais tranquila com os filhos?